Meu filho deixou a ceia de Ano Novo por uma ligação. Meu neto voltou tremendo. Vão te levar, vovô. Era quase meia-noite de 31 de dezembro, quando o celular do Ricardo tocou. Lembro do barulho cortando o riso das crianças, a música baixa que vinha da sala, o cheiro de tender ainda quente sobre a mesa posta com a louça cara que a Mariana fez questão de usar. Ele olhou a tela, ficou branco, sussurrou algo para a esposa e saiu pela porta da frente sem dar satisfação. Deixou o prato cheio, o copo de champanhe pela metade, o filho pequeno perguntando onde o pai ia. Não desconfiei de nada naquele momento. Achei que fosse trabalho, emergência, sei lá. A Mariana fingiu que estava tudo normal, mas eu vi o jeito como ela trocou olhares com a Juliana. Foi só depois das 2 da manhã, quando os fogos já tinham apagado no céu e a casa estava em silêncio, que ouvi a campainha tocar. Abri a porta e encontrei o Pedro, meu neto de 8 anos, sozinho, tremendo de frio e de medo, os olhinhos vermelhos de tanto chorar. Antes que eu conseguisse perguntar o que tinha acontecido, ele agarrou minha mão e disse baixinho: "Vovô, eles vão te levar." Gelei. Peguei o menino no colo, senti o corpinho dele tremendo contra o meu peito, e aquela frase ecoou na minha cabeça como um tiro. "Quem vai me levar, Pedro? Do que você está falando?" Ele soluçou, enfiou o rosto no meu ombro e disse que tinha ouvido o pai falando ao telefone no carro, que a vovó Mariana estava junto, que falaram em papéis, advogado, juiz, que iam provar que eu estava doente da cabeça. Meu mundo desabou ali, naquela porta, com meu neto nos braços e a certeza terrível de que minha própria família tinha virado as costas para mim. E o pior, só faltavam horas para colocarem o plano em prática. Se você está gostando dessa história, deixe nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar essa jornada até o final. Eu nunca imaginei que a virada do ano de 2024 seria a última vez que eu olharia para minha família do mesmo jeito. Sabe aquele sentimento de quando você construiu tudo do zero, tijolo por tijolo, e acha que finalmente chegou onde sempre sonhou? Era isso que eu sentia quando olhava para aquela casa de 3 andares em Ribeirão Preto, com jardim grande, piscina, churrasqueira de alvenaria, e uma vista que dava para ver as luzes da cidade inteira à noite. Mas naquela noite de 31 de dezembro, alguma coisa estava diferente. Alguma coisa no ar, no jeito como as pessoas se moviam pela sala, no silêncio que caía entre uma conversa e outra. Passei a vida inteira construindo tudo aquilo. Minha história começou bem longe dali, numa casinha de 2 cômodos no interior de São Paulo, numa cidadezinha que mal aparecia no mapa. Meu pai era pedreiro, trabalhava de sol a sol levantando muro para os outros, e minha mãe era lavadeira, passava o dia inteiro com as mãos na água fria, esfregando roupa alheia para ganhar uns trocados. A gente dormia num colchão fino no chão, dividia o banheiro com mais 3 famílias e teve época que o jantar era só pão com café. Mas meu pai sempre dizia: "Fernando, a gente é pobre, mas não é sem vergonha. Você estuda, trabalha direito e um dia você sai dessa vida." E eu saí. Comecei aos 15 anos ajudando num ferro velho, carregando metal velho, separando cobre de ferro, alumínio de latão. Depois fui trabalhar de ajudante de caminhoneiro. Viajava o interior inteiro carregando madeira, tijolo, o que aparecesse. Foi assim que eu aprendi a dirigir caminhão, aos 17 anos, numa estrada de terra, com o patrão rindo do lado, enquanto eu quase capotava a carreta nas curvas. Aos 22, já tinha juntado dinheiro suficiente para dar entrada num caminhão velho, um Ford 1975, azul desbotado, que fazia um barulho dos infernos, mas rodava. E foi com aquele caminhão que eu comecei a Cavalcante Transportes. No começo não tinha escritório, não tinha CNPJ, não tinha nada. Era só eu, o caminhão e a estrada. Acordava às 4 da manhã, pegava carga de construção em Ribeirão Preto e levava para Franca Barretos, São José do Rio Preto. Dormia no caminhão, comia marmita fria, tomava banho em posto de gasolina. Mas todo centavo que sobrava, eu guardava. E quando juntei dinheiro para comprar o segundo caminhão, conheci o Valdir. Ele era motorista também, gente boa, honesto, trabalhador que nem eu. A gente fez sociedade e comprou mais 2 caminhões, abriu firma e em 5 anos a gente já tinha 15 veículos rodando. Foi nessa época que eu conheci a Mariana.
Ela era filha de um fazendeiro da região, família tradicional, estudou em colégio de freiras, falava bonito, sabia se comportar em qualquer lugar. Eu me apaixonei na primeira vez que vi ela, numa festa junina da igreja. Ela de vestido florido, o cabelo preso com uma fita vermelha, rindo daquele jeito que iluminava o ambiente inteiro. Não sei o que ela viu em mim. Eu era um caminhoneiro sujo de graxa, com mão calejada, que mal sabia usar garfo direito. Mas ela disse que eu era diferente. Eu tinha sonhos, que eu ia longe. E a gente casou 6 meses depois, numa cerimônia simples, na mesma igreja onde a gente se conheceu. Os primeiros anos foram bons. A gente morava num apartamento pequeno. Mariana cozinhava, cuidava da casa, me esperava voltar das viagens. Nasceu o Ricardo, nosso primeiro filho, e depois a Juliana, e depois o Daniel. Eu trabalhava que nem um condenado, mas era feliz. Via meus filhos crescendo, via a empresa crescendo, via a conta bancária engordando. Comprei a primeira casa própria, depois uma maior, depois a mansão. Coloquei os filhos em colégio particular, dei aula de inglês, viagem para Disney, tudo que eu nunca tive. Achei que estava fazendo certo. Achei que estava dando a eles um futuro melhor. Mas o que eu não percebi, e só fui entender anos depois, é que eu estava dando conforto demais e luta de menos. O Ricardo cresceu achando que dinheiro caía do céu, que empresa se tocava sozinha, que ele merecia tudo sem precisar suar. A Juliana virou uma moça cheia de frescura, que reclamava de tudo, que vivia comparando a vida dela com a das amigas ricas. O Daniel, coitado, ficou meio perdido no meio dos dois, sem saber se seguia o caminho dos irmãos ou se tentava ser diferente. E a Mariana mudou também. Com o dinheiro veio o gosto pelas coisas caras, pelas viagens internacionais, pelas roupas de grife, pelos jantares em restaurantes sofisticados. Ela parou de cozinhar, contratou empregada. Parou de me esperar acordada, dormia cedo e acordava tarde. E aos poucos a gente virou 2 estranhos morando na mesma casa. Naquela noite de 31 de dezembro, enquanto eu olhava a mesa posta na sala de jantar, com a toalha de linho importada, a louça de porcelana branca com filete dourado, os talheres de prata que a Mariana tinha comprado numa loja chique em São Paulo, eu senti um aperto no peito. A mesa estava linda, farta, cheia de comida cara. Tender assado com cravo e abacaxi, peru recheado, farofa de castanhas, arroz à grega, saladas variadas, sobremesas francesas que a Mariana tinha encomendado de uma confeitaria caríssima. Tudo perfeito, tudo sem alma. A Mariana coordenava tudo com aquele jeito meio autoritário que ela foi desenvolvendo com os anos. Fernando, senta ali na cabeceira. Juliana, para de mexer no celular e ajuda a servir. Daniel, cadê você? Ricardo, chama a Flávia e o Pedro, já tá na hora. Ela estava vestida com um vestido longo azul marinho, cabelo preso num coque elegante, brincos de diamante nas orelhas, perfume caro que dava para sentir de longe. Bonita, mas distante. Sempre distante. O Ricardo chegou na sala com a Flávia, a esposa dele, uma moça loira, magra, que trabalhava como advogada, mas há anos não pegava mais caso, vivia de personal trainer, esteticista, loja de roupa. E atrás dos dois, meu netinho Pedro, de 8 anos. Cabelinho escuro igual o meu quando eu era criança. Olhos grandes e curiosos. Ele era a única coisa pura naquela família. Vinha correndo, me abraçava, me fazia perguntas sobre tudo. Vovô, é verdade que você dirigia caminhão? Vovô, me ensina a pescar? Vovô, a gente pode soltar pipa no sítio? Eu respondia tudo, ria com ele, sentia que pelo menos para ele eu ainda era o Fernando de verdade, não o doutor Fernando, o empresário rico. A gente sentou para a ceia às 11 horas. A Mariana fez questão de tirar foto de tudo antes de comer para postar nas redes sociais. Espera, Fernando, não começa ainda. Juliana, segura essa taça aqui. Ricardo, sorri mais. Eram 10, 15 minutos de encenação, de pose, de fingimento. Quando finalmente liberou, a comida já estava esfriando. Mas ninguém reclamava. Ninguém falava nada. A gente comia em silêncio. Só o som dos talheres batendo nos pratos, um ou outro comentário vazio sobre o sabor da comida, sobre o calor do dia, sobre os planos para o ano que vem. Foi quando eu percebi o Ricardo checando o celular. De novo, e de novo, e de novo. Ele estava nervoso, eu conhecia aquele jeito. As pernas balançando debaixo da mesa, a mão tamborilar no tampo,
o olhar fugindo quando eu tentava fazer contato visual. Ricardo, tá tudo bem? Perguntei tentando parecer casual. Tudo, pai. Tudo tranquilo. Mas não tava. E eu sabia. Eram 23h47 quando o celular dele tocou. Lembro exatamente da hora porque olhei para o relógio de parede, um relógio antigo de pêndulo que era da minha mãe, a única coisa que eu tinha trazido da casa velha quando ela morreu. O toque foi alto, estridente, quebrando o silêncio artificial daquela ceia. O Ricardo pulou da cadeira como se tivesse levado um choque, olhou a tela, ficou pálido, levantou rápido, falou, com licença, e saiu para a varanda. Dava para ver ele lá fora, através da porta de vidro, falando baixo, gesticulando, tenso. A Mariana nem piscou. Continuou comendo como se nada tivesse acontecido. A Juliana também. O Daniel estava no celular, como sempre. Só eu e o Pedro que ficamos olhando para a porta, esperando o Ricardo voltar. Mas ele não voltou logo. Ficou lá fora uns 5, 10 minutos. E quando voltou, veio direto pegar a chave do carro. Tenho que resolver uma coisa urgente. Volto logo. A voz dele saiu estranha, apertada. Ele nem olhou para mim. Fez um sinal para Flávia, que levantou também rápida, pegou a bolsa. E os dois saíram, deixando o Pedro sentado à mesa de boca aberta, segurando um pedaço de tender no garfo. Papai, papai, você vai perder a virada. O menino gritou, tentando ir atrás. Mas o Ricardo já tinha saído, já tinha entrado no carro. Ouvi o motor ligando, o barulho do pneu cantando no chão da garagem, e depois o silêncio voltou. O Pedro ficou parado na porta da sala, olhando para a rua, e depois voltou para a mesa, os olhos cheios de lágrima, mas segurando para não chorar. Sentou do meu lado. Passei a mão no cabelo dele. Fica tranquilo, meu neto. Seu pai deve ter tido um problema no trabalho. Você fica aqui com o vovô, a gente vai brindar juntos, tá bom? Mas no fundo, bem no fundo, alguma coisa no meu peito dizia que não era trabalho, que era alguma coisa maior, alguma coisa errada. Eu só não sabia ainda o quão errada. A virada chegou. A gente se abraçou, brindou com champanhe, o Pedro brindou com suco de uva e a Mariana fez questão de soltar os fogos na área da piscina. Fogos caros, coloridos, que iluminaram o céu por uns 3 minutos. Todo mundo foi lá fora ver, gritar, Feliz Ano Novo, tirar mais foto. Eu fiquei por último segurando a mão do Pedro, olhando aquele espetáculo de luzes e pensando, será que é isso? Será que é só isso? E pela primeira vez em muitos anos, eu senti que tinha perdido alguma coisa pelo caminho. Alguma coisa que dinheiro nenhum conseguia comprar de volta. A festa foi esvaziando aos poucos, como água escorrendo ralo abaixo. A Juliana subiu para o quarto dela logo depois da meia-noite, reclamando que estava cansada, que tinha bebido demais, que no dia seguinte ia acordar tarde. O Daniel me deu um abraço rápido, meio sem jeito, e disse que ia encontrar uns amigos numa festa em Bonfim Paulista, um bairro nobre da cidade, onde a juventude rica se reunia. A Flávia, que tinha voltado sozinha 1 hora depois da virada, sem o Ricardo, levou o Pedro para o quarto de hóspedes no 2º andar, dizendo que o menino precisava dormir. Mas eu vi a cara dela, tensa, nervosa, evitando me olhar nos olhos. Fiquei sozinho na sala, cercado pelos destroços daquela ceia, pratos sujos empilhados, taças com resto de champanhe, guardanapos amassados, restos de comida sobre a mesa. As empregadas só iam voltar no dia 2, então ali ia ficar daquele jeito até lá. A Mariana tinha subido para o quarto dela. Fazia uns 2 anos que a gente dormia em quartos separados. Ela dizia que eu roncava, que ela não conseguia dormir, mas a verdade é que a gente não se suportava mais. E nem tinha se despedido. Só subiu, fechou a porta e pronto. Mais um ano novo que a gente passou como 2 estranhos. Sentei no sofá da sala. Aquele sofá de couro italiano que a Mariana tinha comprado por um valor que eu nem gosto de lembrar. E fiquei ali, olhando para as luzes da árvore de Natal que ainda estava montada no canto. Pisca-pisca dourado, enfeites caros, uma estrela de cristal no topo. Tudo tão bonito, tudo tão vazio. Peguei o celular, pensei em ligar para o Ricardo, mas desisti. Se fosse importante, ele me ligaria. Ou não. Ultimamente, ele não me ligava mais para quase nada. Só quando precisava de dinheiro, de assinatura em algum documento, de autorização para alguma coisa na empresa. Me levantei, fui até a cozinha, peguei um copo de água na geladeira. A casa estava em silêncio.
só o barulho do ar-condicionado central e, lá de fora, um ou outro rojão ainda estourando no céu. Voltei para a varanda dos fundos, aquela que dava para o quintal grande com a piscina iluminada, as árvores frutíferas, jabuticabeira, mangueira, limoeiro, que eu tinha feito questão de plantar quando comprei a casa, porque me lembravam a infância, os tempos em que a gente subia em árvore para roubar fruta do vizinho. Acendi um cigarro. Era um vício que eu tinha, escondido. A Mariana vivia pegando no meu pé, dizendo que eu ia morrer de câncer, que era nojento, que fedia. Então eu fumava escondido, de madrugada, quando ninguém via. Tragava fundo, sentia a fumaça entrando nos pulmões e ficava ali, olhando as estrelas, pensando na vida. Pensando em como eu tinha chegado até ali. Pensando em se tinha valido a pena. E naquela noite, pela primeira vez, a resposta que veio foi: não sei. Fiquei ali até umas 2 da manhã. O frio da madrugada começou a apertar, aquele frio seco do interior paulista, e eu já ia entrar quando ouvi a campainha. Estranhei. Quem tocaria a campainha àquela hora? Será que era o Ricardo voltando sem a chave? Apaguei o cigarro no cinzeiro de vidro que eu escondia atrás de um vaso, desci as escadas da varanda, atravessei a sala ainda toda bagunçada e fui até a porta da frente. Acendi a luz do hall de entrada, aquela luz forte de lustre de cristal que a Mariana adorava, e abri a porta. E ali, parado na soleira, estava o Pedro, sozinho, sem o pai, sem a mãe. Só ele, um menino de 8 anos tremendo de frio, ou de medo, eu não sabia, com a mesma roupa de festa que ele tinha usado na ceia, mas toda amassada, a camisa para fora da calça, o cabelo bagunçado, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Por um segundo, eu não consegui processar a cena. Meu cérebro travou. Pedro, o que você está fazendo aqui? Cadê seu pai? Ele não respondeu. Só ficou me encarando, os lábios tremendo, e de repente ele se jogou nos meus braços, agarrou meu pescoço com tanta força que quase me desequilibrou e começou a chorar. Aquele choro de criança desesperada, de soluço, de corpo inteiro sacudindo. Peguei ele no colo, mesmo com meus 57 anos e a coluna reclamando. Fechei a porta com o pé e levei ele para dentro. Sentei no sofá, com ele ainda agarrado em mim, e fiquei fazendo carinho nas costas dele, tentando acalmar. Calma, calma, meu neto. O vovô tá aqui, conta pro vovô o que aconteceu. Mas ele não conseguia falar. Só chorava. Chorava e tremia. Esperei. Não ia forçar. Criança não se força. Fiquei ali, segurando ele, sentindo o peso pequeno do corpo dele contra o meu peito. E pela primeira vez naquela noite, eu me senti útil, necessário. Não como empresário, não como provedor, mas como avô. Como alguém que estava ali para proteger, para acolher, para ser porto seguro. Depois de uns 5 minutos, o choro foi diminuindo, virando soluço e depois só fungar. Pedro levantou a cabeça do meu ombro, limpou o nariz com a manga da camisa e me olhou com aqueles olhos grandes, castanhos, iguais aos da minha mãe. Vovô, a voz saiu fina, tremida. Fala, meu filho. Vovô, eles vão te levar. Gelei. Senti um frio subir pela espinha. E não era o frio da madrugada. Era outra coisa. Como assim vão me levar? Quem vai me levar, Pedro? Ele engoliu seco, os olhos enchendo de lágrima de novo. Eu ouvi, vovô. Eu ouvi eles falando. Quem? Quem estava falando? O papai e a vovó no carro. Eles acharam que eu estava dormindo no banco de trás, mas eu não estava. Eu ouvi tudo. Meu coração começou a bater mais rápido. Segurei os ombros dele, tentando manter a calma. O que você ouviu, Pedro? Conta tudo pro vovô. Ele respirou fundo, tremendo ainda. O papai estava falando no telefone com alguém. Um advogado, eu acho. Ele falou que os papéis iam ficar prontos depois do feriado, que iam levar você pro juiz, que iam provar que você tá doente da cabeça, que não pode mais cuidar da empresa. A voz dele foi sumindo no final e ele voltou a chorar. Eu fiquei ali segurando meu neto, processando o que ele tinha acabado de dizer. Não podia ser. Não podia ser verdade. Meu próprio filho, minha própria mulher, tramando pelas minhas costas, tentando me tirar a empresa, me interditando como se eu fosse um louco, um incapaz. A cabeça começou a rodar, as mãos a suar. Senti uma onda de náusea subindo, mas engoli, segurei.
Não podia desabar na frente do menino. Não podia. Pedro, olha para mim. Ele levantou o rosto molhado de lágrima. Você tem certeza do que ouviu? Certeza mesmo? Ele acenou que sim com a cabeça. Rápido, desesperado. Eu tenho, vovô, eu ouvi. O papai falou que você estava ficando velho, que você esquece as coisas, que você toma a decisão errada. E a vovó falou que era a hora, que tinha que fazer logo, antes que você desconfiasse. Fechei os olhos. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. E quando abri, olhei para o Pedro e disse, com a voz mais firme que consegui, tá tudo bem. Você fez certo em me contar. Você foi muito corajoso, meu neto. Muito corajoso mesmo. Puxei ele de novo pro abraço, e enquanto segurava aquela criança pequena, inocente, que tinha acabado de me salvar de uma armadilha, eu senti 2 coisas ao mesmo tempo. Uma tristeza profunda, daquelas que corta a alma, de descobrir que minha própria família tinha virado inimiga, e uma raiva fria, controlada, de quem não ia deixar barato. Porque se tem uma coisa que a vida de caminhoneiro, de empresário, de homem que saiu do zero me ensinou, é que a gente não desiste. Não importa o tamanho da porrada, não importa quantas vezes te jogam no chão. A gente levanta, sacode a poeira e segue. E eu ia seguir, mas não sozinho. Não mais. Porque agora eu sabia exatamente quem estava ao meu lado e quem não estava. Fiquei a noite inteira sentado naquele sofá com o Pedro dormindo no meu colo, a cabecinha dele apoiada no meu ombro, a respiração finalmente calma depois de tanto chorar. Não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos vinham as imagens. O Ricardo saindo daquela ceia, a Mariana fingindo normalidade, a Flávia me evitando, e a frase do Pedro ecoando na minha cabeça como uma martelada. Vão te levar, vovô. Como é que tinha chegado nesse ponto? Como é que eu não tinha percebido antes? Comecei a remontar os últimos meses na minha cabeça, como quem monta um quebra-cabeça. As peças foram se encaixando devagar, e cada uma doía mais que a outra. Lembrei das reuniões na empresa que eu tinha começado a faltar, não porque eu tinha esquecido, mas porque o Ricardo sempre arrumava um jeito de marcar no mesmo horário que algum compromisso meu, e depois reclamava para os sócios que eu estava ficando ausente. Lembrei das vezes que eu tentava tomar uma decisão e ele me contradizia na frente de todo mundo, me fazendo parecer ultrapassado, fora da realidade do mercado. Lembrei da Mariana comentando com as amigas dela na minha frente que eu estava diferente, que eu andava esquecido, que ela estava preocupada com a minha saúde. Era tudo armação, tudo plantado. Eles vinham construindo essa narrativa fazia tempo, preparando o terreno, colocando dúvida na cabeça das pessoas. E eu, feito um trouxa, não tinha percebido. Tinha até começado a duvidar de mim mesmo. Será que eu estava mesmo ficando velho? Será que minha cabeça não estava mais boa? Mas não era isso. Eu sabia disso agora. Eu estava cansado, sim. Desiludido, sim. Mas incapaz? Louco? Jamais. Quando o sol começou a clarear lá fora, por volta das 5:30 da manhã, eu mexi devagar para não acordar o Pedro, peguei o celular e liguei para o Valdir. Ele atendeu no 3º toque, a voz rouca de sono. Oi, patrão. Feliz ano novo. Tá tudo bem? Que horas são? Valdir, desculpa ligar cedo, mas eu preciso de você. É urgente. O tom da minha voz deve ter assustado ele, porque na hora ele se recompôs. Pode falar. O que aconteceu? Contei tudo. Falei baixo para não acordar o menino, mas contei cada detalhe. O Ricardo saindo da ceia, o Pedro voltando sozinho de madrugada, o que o menino tinha ouvido no carro, a trama de me interditarem, de tomarem a empresa. O Valdir ficou em silêncio do outro lado da linha, e quando ele finalmente falou, a voz estava carregada de raiva. Esses filhos da... Desculpa, patrão, mas isso é sacanagem, isso é golpe mesmo. E a Mariana tá nisso também? Tá. Pelo que o Pedro ouviu, ela é uma das cabeças. Ele soltou um palavrão baixinho e depois disse, Fernando, escuta, você precisa de proteção. Jurídica, entende? Se eles entrarem com esse pedido no fórum, você tem que ter como se defender. Não adianta só falar que não é verdade. Tem que ter prova. Tem que ter laudo médico, tem que ter advogado bom. E tem que agir rápido, antes que eles te peguem de surpresa. Eu sabia que ele estava certo. Você conhece alguém? Algum advogado confiável? Conheço.
Conheço um cara muito bom, Dr. Mendes. Trabalhei com ele uns anos atrás numa questão trabalhista. Honesto, sério, competente. Vou ligar para ele agora. Vou explicar a situação. A gente se encontra hoje mesmo, tá bom? Desliguei o telefone sentindo um pouco de alívio. Pelo menos eu não estava sozinho. Pelo menos tinha alguém que acreditava em mim. Olhei para o Pedro, ainda dormindo, o rosto de anjo, tão pequeno, tão puro, e pensei, esse menino me salvou. Esse menino teve mais coragem que qualquer adulto nessa casa. E naquele momento, eu prometi para mim mesmo que ia proteger ele também. Custasse o que custasse. Às 6h30, ouvi passos no andar de cima. Alguém tinha acordado. Provavelmente a Mariana, que sempre acordava cedo mesmo depois de festa. Ouvi a porta do quarto dela abrindo, os passos dela descendo a escada. Ela apareceu na sala de camisola longa de seda, o cabelo preso num rabo de cavalo, a cara de quem tinha dormido bem. Parou quando me viu ali, no sofá, segurando o Pedro. Franziu a testa. O que ele tá fazendo aqui? A voz saiu seca, irritada. Olhei para ela, realmente olhei, e foi como se eu tivesse vendo ela pela primeira vez em anos, ou pela última. Ele voltou de madrugada, sozinho, assustado. Ela cruzou os braços. Voltou como? De onde? Da casa do Ricardo, imagino. Ele voltou de Uber, Mariana. Um menino de 8 anos, sozinho, de madrugada, num Uber. Ela deu de ombros, como se não fosse nada demais. O Ricardo deve ter mandado ele voltar. Deve ter ficado até tarde resolvendo o problema dele. Que problema, Mariana? Minha voz saiu mais alta do que eu queria e o Pedro se mexeu no meu colo, resmungou alguma coisa, mas não acordou. A Mariana me olhou com aquele olhar de quem tá perdendo a paciência. Não sei, Fernando, e não me importo. Cada um resolve os seus problemas. Ela ia virando para ir embora, mas eu falei de novo, dessa vez mais baixo, mais controlado, mais carregado de peso. O Pedro me contou. Ele ouviu vocês, no carro, tramando. Ela parou. Ficou de costas para mim por uns segundos e eu vi os ombros dela ficarem tensos. Depois ela se virou devagar e me encarou. E não tinha surpresa naquele rosto. Não tinha susto, não tinha negação. Só aquela expressão fria, calculada que eu já tinha visto algumas vezes quando ela falava de negócios, de dinheiro, de patrimônio. E o que exatamente ele disse que ouviu? A voz dela saiu calma demais. Calma de quem já estava preparada para isso. Levantei devagar, tomando cuidado para não acordar o Pedro, e coloquei ele deitado no sofá, cobri ele com uma manta que estava jogada no encosto. Depois me virei para Mariana e dei um passo na direção dela. Ele ouviu vocês falando em me interditar, em me declarar incapaz, em tomar a empresa. E você sabe que isso é verdade, Mariana, porque você está aí, me encarando, sem negar nada. Ela respirou fundo, passou a mão no cabelo e quando falou de novo a voz tinha mudado. Não era mais a voz da esposa, da mãe de família, da mulher que um dia tinha dito que me amava. Era a voz de alguém que estava fazendo negócio. Fernando, senta. Vamos conversar como adultos. Não quero sentar. Quero que você fale a verdade, olhando na minha cara. Ela suspirou irritada. Tá bom. Quer a verdade? A verdade é que você não tá bem. Faz tempo que a gente percebeu. Você esquece compromissos, repete as mesmas histórias, toma decisões que não fazem sentido. A empresa está sofrendo com isso, Fernando. Os sócios estão preocupados, os funcionários estão preocupados. A gente só está tentando fazer o melhor para você. E para o seu patrimônio. Eu ri. Ri de um jeito amargo, sem graça. Para o meu patrimônio? Ou para o patrimônio que vocês querem tomar? Ela apertou os lábios. Não seja melodramático. Ninguém está querendo te roubar. É só uma curatela temporária. Você continua sendo o dono. Só vai ter alguém para te ajudar a tomar as decisões. O Ricardo já conhece a empresa, já trabalha lá. Faz sentido que ele assuma a gestão até você melhorar. Melhorar de quê, Mariana? Eu não tenho nada. Não tenho Alzheimer. Não tenho demência. Não tenho nada. Minha voz subiu de novo. E dessa vez o Pedro acordou. Assustado, olhando em volta. Desorientado. Respirei fundo, tentando me acalmar. A Mariana também olhou para o neto, e a expressão dela mudou, ficou mais dura. Você disse para ele contar, foi? Usou uma criança para criar essa situação? Eu não disse nada, ele ouviu e me contou porque ele confia em mim, porque ele sabe que eu nunca faria mal para ele, diferente de vocês.
O silêncio que caiu depois disso foi pesado, carregado. A Mariana me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Um olhar de puro desprezo. Pensa bem no que você vai fazer agora, Fernando. Pensa bem, porque se você brigar com a gente, vai ser uma guerra. E guerra custa caro. Custa dinheiro, custa reputação, custa família. Você quer mesmo isso? Ou você aceita a ajuda, assina os papéis e a gente segue em paz? Olhei para ela. Olhei para a mulher com quem eu tinha casado, com quem eu tinha tido 3 filhos, com quem eu tinha dividido mais de 30 anos de vida, e não reconheci nada ali. Nada daquela moça de vestido florido que ria na festa junina. Nada daquela mulher que um dia tinha segurado minha mão e disse que a gente ia vencer junto. Era outra pessoa. Ou talvez sempre tivesse sido assim. E eu é que nunca tinha querido ver. Sai do meu quarto, vai pro seu quarto. Não quero você perto de mim. Minha voz saiu baixa, mas firme. Ela deu um sorriso cínico. Ah, agora é meu quarto? Engraçado. Essa casa tá no meu nome também, sabia? Eu sei. E pode ficar com a casa. Pode ficar com tudo. Mas sai daqui. Agora. Ela me olhou por mais uns segundos, como se estivesse medindo até onde podia ir. E então virou as costas e subiu a escada devagar, com os passos ecoando na casa silenciosa. Voltei para o sofá, sentei do lado do Pedro, que me olhou com os olhos ainda molhados. Vovô, você brigou com a vovó por minha causa? Passei a mão no cabelo dele devagar. Não, meu neto, não foi por sua causa. Foi por causa da verdade. E você me mostrou a verdade. Você foi corajoso. Agora vem cá. Puxei ele pro abraço de novo e fiquei ali segurando ele, sentindo o sol nascendo lá fora e sabendo que aquele era o primeiro dia de uma nova vida. Uma vida mais difícil, mais dolorida, mas verdadeira. Não dormi mais naquela manhã. Como é que eu ia dormir depois de tudo aquilo? Fiquei ali sentado, vendo o dia clarear pela janela da sala, ouvindo os primeiros pássaros cantando lá fora, bem-te-vi, sabiá, aqueles sons que me lembravam a infância no interior, e tentando organizar os pensamentos. Minha cabeça era um turbilhão. Raiva, tristeza, medo, tudo misturado. Mas no meio de tudo isso, uma coisa estava clara. Eu precisava agir. E rápido. O Pedro acordou por volta das 7, esfregando os olhos, ainda meio confuso. Vovô, eu tô com fome. A voz dele saiu fina, cansada. Então vamos tomar café, meu neto, vem comigo. Peguei ele pela mão e fomos para a cozinha. A mesma cozinha americana enorme que a Mariana tinha feito questão de reformar 3 anos atrás, com mármore importado, eletrodomésticos de última geração, ilha no meio com banquetas estofadas. Tudo muito bonito, muito caro, muito vazio. Abri a geladeira, peguei leite, pão de forma, manteiga, queijo, coisa simples. Esquentei o leite no fogão, não no micro-ondas do jeito que minha mãe fazia. Passei manteiga no pão, cortei o queijo em fatias grossas, servimos no balcão da cozinha, sem formalidade, sem louça-cara. Só eu e meu neto, comendo em silêncio, ouvindo o barulho da casa acordando lá em cima. Passos, portas abrindo e fechando, vozes abafadas, mas ninguém desceu. Vovô, eu vou ter que ir embora? O Pedro me olhou com aqueles olhos grandes, preocupados. Segurei a mão pequena dele. Não sei ainda, meu filho, mas o que eu sei é que você está seguro aqui comigo. E o vovô vai resolver tudo, tá bom? Você confia no vovô? Ele acenou que sim com a cabeça e continuou comendo o pão com queijo, devagar, como se cada mordida pesasse toneladas. Depois do café liguei para o Valdir de novo. Ele já estava acordado, já tinha falado com o Dr. Mendes. Fernando, ele pode te receber hoje mesmo, às 10 horas no escritório dele. Fica na Avenida 9 de Julho, perto do Shopping Santa Úrsula. Eu vou com você, tá bom? Tá bom, Valdir, obrigado, de verdade. Obrigado por estar do meu lado. A voz dele saiu firme do outro lado da linha. Patrão, você me deu a primeira chance quando ninguém mais dava. Me ensinou tudo que eu sei. Agora é minha vez de estar aqui, a gente se vê às 10. Olhei para o relógio da cozinha. 8h15. Tinha tempo. Levei o Pedro para o quarto de hóspedes, coloquei ele assistindo desenho na TV e subi para o meu quarto para tomar banho e me trocar. Quando passei na frente do quarto da Mariana, a porta estava fechada. Ouvi ela falando ao telefone lá dentro, a voz baixa, mas firme, provavelmente falando com o Ricardo, ou com o advogado dela. Tanto faz. Não me importava mais.
Entrei no meu quarto, aquele quarto grande com closet, banheiro privativo, sacada que dava para o quintal. Um quarto que tinha custado uma fortuna para mobiliar, mas que nunca tinha me dado paz. Fechei a porta, tirei a roupa da véspera, já estava amarrotada, fedendo a suor de nervoso, e entrei no chuveiro. Deixei a água quente cair por muito tempo, lavando não só o corpo, mas tentando lavar também aquele peso que eu sentia no peito. Não adiantou muito, o peso continuou ali. Me vesti simples, calça jeans, camisa social azul clara, sapato casual, nada de terno, nada de relógio caro, nada de ostentação. Eu estava indo atrás de justiça, não de aparecer. Desci, peguei o Pedro, expliquei que a gente ia sair, que tinha umas coisas para resolver. Mas eu volto, vovô. Claro que volta. Essa é sua casa também. E era. Pelo menos enquanto eu tivesse voz, aquele menino ia ter um lugar seguro comigo. Saímos pela garagem, sem passar pela sala. Não queria encontrar ninguém. Entrei no meu carro, uma Hilux preta, picape grande que eu usava mais para ir no sítio do que para a cidade, e botei o Pedro no banco de trás, com o cinto de segurança bem ajustado. Liguei o motor, abri o portão automático e saímos. O sol já estava alto, quente, típico de janeiro no interior de São Paulo. O céu azul, sem nuvem. Um dia bonito para quem tivesse coração tranquilo. Eu não tinha. Cheguei no café às 9h40. Era um lugar simples, uma padaria com mesas na frente, chamada Padaria Donana, no bairro Jardim América. O Valdir já estava lá, sentado numa mesa de canto, tomando um pingado e comendo pão na chapa. Quando me viu, levantou, veio ao meu encontro. Era um homem de uns 60 anos, baixo, atarracado, com bigode grisalho e uma cara honesta que não tem como fingir. A gente se abraçou, daqueles abraços apertados de quem se conhece há décadas. E aí, patrão, firme? Firme não, Valdir, mas de pé. Ele olhou para o Pedro, que estava do meu lado, quieto. E esse é o neto herói, né? O que te avisou? Passei a mão no cabelo do menino. Esse é o Pedro, meu guerreiro. O Valdir se abaixou, ficou na altura do menino. Você é muito corajoso, moleque. Seu avô tem sorte de ter você. Pedro deu um sorrisinho pequeno, meio sem jeito, mas eu vi que ele tinha ficado orgulhoso. Sentamos, pedi um café para mim e um chocolate quente para o Pedro. O Valdir foi direto ao ponto. Falei com o Dr. Mendes, expliquei a situação. Ele já está preparando uma estratégia, mas ele quer ouvir tudo de você com detalhes. Tudo mesmo, viu? Não esconde nada. Ele precisa saber com o que a gente está lidando. Eu vou contar tudo, cada detalhe. O Valdir acenou com a cabeça. Ótimo. E outra coisa, Fernando, você tem que estar preparado. Isso vai ser feio, vai ser doloroso. Família contra família, sabe como é? A cidade inteira vai ficar sabendo, os sócios vão ficar sabendo, os funcionários vão ficar sabendo. Sua reputação vai ser testada. Você aguenta? Olhei para ele direto nos olhos. Eu construí minha reputação em cima de trabalho honesto, Valdir, não em cima de mentira. Se a verdade vier à tona, minha reputação só vai ficar mais forte. E se as pessoas acreditarem nas mentiras deles, então essas pessoas nunca me conheceram de verdade. Ele sorriu, daquele jeito meio torto. É por isso que eu gosto de você, patrão, porque você tem coluna. Terminamos o café e fomos para o escritório do Dr. Mendes. Ficava num prédio comercial de 10 andares, bem no centro de Ribeirão Preto, perto do Teatro Municipal. O escritório era no 8º andar. Subimos de elevador, o Pedro segurando firme na minha mão. E quando a porta se abriu, tinha uma recepção pequena, simples, com 2 cadeiras, uma mesa com revistas e uma secretária de meia-idade, de óculos, que nos recebeu com um sorriso educado. Dr. Mendes já está esperando. Por favor, podem entrar. Atravessamos uma porta de vidro fosco e entramos numa sala ampla, com estante de livros de direito de um lado, uma mesa grande de madeira de demolição no centro e uma janela enorme que dava para a avenida. Atrás da mesa estava o Dr. Mendes. Era um homem de uns 65 anos, cabelo branco bem penteado, óculos de aro fino, terno cinza escuro, gravata bordô. Tinha uma presença calma, mas firme, o tipo de pessoa que passa confiança só de olhar. Ele se levantou quando a gente entrou, contornou a mesa e veio apertar minha mão. O aperto era firme, decidido. Senhor Fernando, prazer em conhecê-lo. O Valdir me falou sobre sua situação.
Sinto muito pelo que está passando. A voz dele era grave, pausada. Obrigado por me receber, doutor. Sente-se, por favor. Todos. Sentamos nas cadeiras na frente da mesa. O Pedro ficou do meu lado, quietinho, olhando tudo com aqueles olhos curiosos. Dr. Mendes pegou uma caneta e um bloco de anotações. Vou ser direto, Sr. Fernando, porque tempo é algo que não temos muito. Se sua família está planejando entrar com um pedido de curatela ou interdição, alegando incapacidade mental, eles vão precisar apresentar provas. Essas provas geralmente são laudos médicos, testemunhos de familiares, evidências de comportamento errático, decisões financeiras imprudentes, esse tipo de coisa. O juiz, ao receber o pedido, vai determinar uma perícia médica. Você será avaliado por psiquiatras e neurologistas nomeados pelo tribunal. E aí a verdade aparece. Ele pausou, me olhou por cima dos óculos. Mas até que essa perícia seja feita e o resultado saia, pode levar semanas, até meses. E nesse meio tempo, dependendo da argumentação deles e da decisão liminar do juiz, suas contas podem ser bloqueadas, você pode ser impedido de tomar decisões na empresa, seu patrimônio pode ficar sob tutela provisória. Entende a gravidade? Eu entendi. Entendi perfeitamente. Então, o que eu faço, doutor? Ele se inclinou para frente, juntou as mãos sobre a mesa. Primeiro, vamos nos antecipar. Vou providenciar hoje mesmo uma bateria de exames particulares. Você vai passar por psiquiatra, neurologista, clínico geral, todos profissionais de minha confiança, sérios, reconhecidos. Vamos ter laudos médicos atestando sua plena capacidade mental antes mesmo deles entrarem com o processo. Isso já desconstrói o argumento deles. Segundo, vamos registrar uma ata notarial. Você vai contar tudo o que aconteceu, incluindo o relato do seu neto, e isso fica documentado em cartório com fé pública. Essa ata serve como prova de que houve uma trama, um conluio familiar. Ele continuou. Terceiro, você precisa revogar imediatamente todas as procurações que tenha dado ao seu filho ou a qualquer outra pessoa da família. Todas. Mesmo que seja procuração para coisas simples. Não pode mais haver brecha para eles agirem em seu nome. E quarto, você precisa nomear alguém de extrema confiança fora da família para te auxiliar na gestão da empresa enquanto isso não se resolve. Alguém que conheça o negócio, que seja leal, que não tenha interesse financeiro em te prejudicar. Olhei para o Valdir. Ele acenou com a cabeça. Eu topo, patrão. Volto para a empresa. Volto como sócio de novo, se você quiser. A gente enfrenta isso junto. Senti um nó na garganta. Aquilo era lealdade de verdade. Valdir, você tem certeza? Vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça. Eu tenho certeza. Você me deu dignidade quando eu não tinha nada, Fernando. Agora é minha vez. Dr. Mendes bateu de leve na mesa. Então está decidido. Senhor Valdir volta como diretor operacional ou sócio. Isso a gente formaliza depois. E agora vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar para o meu assistente. Ele vai agendar todos os exames para hoje ainda, se possível. Depois a gente vai num cartório que eu conheço, registra a ata. E por fim, vamos ao cartório de notas revogar essas procurações. Tudo hoje. Tudo agora. Quanto mais rápido agirmos, melhor. Passei as 2 horas seguintes contando minha história. Desde o começo. Desde quando casei com a Mariana, como tinha sido os primeiros anos, como a relação foi esfriando, como os filhos foram crescendo distantes, como o Ricardo tinha começado a trabalhar na empresa e aos poucos tinha ido assumindo funções, assinando contratos, tomando decisões. Como eu tinha começado a me sentir cada vez mais deixado de lado, não porque eu estava incapaz, mas porque eu estava cansado, porque eu via que nada que eu fazia era suficiente, que a família só queria mais e mais, e eu não sabia mais para que eu estava trabalhando. Contei sobre a ceia de Ano Novo, sobre o Ricardo saindo, sobre o Pedro voltando sozinho de madrugada, tremendo, chorando, me contando o que tinha ouvido. Contei sobre a conversa com a Mariana naquela manhã, sobre ela não negar, sobre ela me dizer que era pelo meu bem. Dr. Mendes anotou tudo, cada palavra, cada detalhe, e quando terminei, ele suspirou fundo, tirou os óculos, limpou as lentes com um pano e disse: Senhor Fernando, isso é um caso clássico de alienação patrimonial travestida de cuidado. Infelizmente, vejo isso com mais frequência do que gostaria.
Filhos que acham que os pais são apenas fonte de renda, cônjuges que se acostumam ao padrão de vida e fazem de tudo para manter, mesmo que signifique destruir quem construiu tudo. Ele colocou os óculos de volta. Mas o senhor tem alguns pontos a seu favor. Primeiro, o senhor está lúcido, articulado, tem memória clara dos fatos. Segundo, o senhor tem uma testemunha, ainda que seja uma criança, mas testemunha que ouviu a trama em primeira mão. E terceiro, o senhor está disposto a lutar. E isso, acredite, já é meio caminho andado. Muitos desistem antes mesmo de começar. Saímos de lá com um plano. Um plano de ação, objetivo, direto. Primeiro, fomos numa clínica particular que o Dr. Mendes tinha indicado. Era uma clínica moderna, no bairro Alto da Boa Vista, com jardim na frente e recepção toda em tons claros. Passei por 3 médicos diferentes. O psiquiatra me fez uma entrevista longa. Perguntou sobre minha rotina, meus hábitos, se eu esquecia coisas, se eu tinha dificuldade de concentração, se eu sentia tristeza, ansiedade. Respondi tudo com honestidade. Sim, eu estava cansado. Sim, às vezes eu me sentia triste, mas não, eu não esquecia coisas importantes. Não, eu não tinha dificuldade de tomar decisões. Ele me aplicou uns testes cognitivos, aquelas coisas de repetir números, de memorizar palavras, de desenhar relógio. Passei em tudo sem dificuldade. O neurologista pediu uns exames de imagem, ressonância da cabeça, essas coisas, mas disse que pelo exame clínico eu estava perfeitamente normal. Senhor Fernando, o senhor tem uma capacidade cognitiva compatível com sua idade, sem sinais de demência, sem sinais de Alzheimer, sem nada que indique declínio mental. O senhor está apenas passando por um momento de estresse emocional intenso, o que é absolutamente compreensível dada a situação. Aquilo foi como um bálsamo. Ouvir de um profissional com diploma na parede, me dizendo que eu não estava louco, que eu estava bem, foi libertador. No final da tarde, já com os laudos em mãos, fomos ao cartório. Um cartório antigo, no centro histórico de Ribeirão, com aquele cheiro de papel velho e tinta de carimbo. O tabelião, um senhor de uns 70 anos, de óculos grossos, nos recebeu numa salinha nos fundos. Dr. Mendes explicou o que a gente queria, uma ata notarial registrando os fatos. Eu contei tudo de novo com o Pedro do meu lado, e o menino corajoso confirmou tudo o que ele tinha ouvido naquela noite. O tabelião lavrou a ata, eu assinei, o Valdir assinou como testemunha e ficou registrado, preto no branco. Depois fomos em outro cartório de notas e revoquei todas as procurações. Todas. As que eu tinha dado para o Ricardo, as que eu tinha dado para Mariana, as que eu tinha dado até para o meu contador. Embora confiasse nele, era melhor prevenir. O tabelião carimbou, registrou e pronto. A partir daquele momento, ninguém mais podia agir em meu nome sem minha autorização expressa. Quando a gente saiu do último cartório, já era quase 7 da noite. O céu estava ficando laranja, aquele pôr do sol bonito do interior. O Pedro estava cansado, fome, querendo ir para casa. Parei num restaurante self-service no caminho, desses simples de comida caseira, e a gente comeu ali mesmo. Arroz, feijão, bife, batata frita, salada. Nada sofisticado, mas gostoso. Comida de verdade. Enquanto comia, olhei para o Valdir do outro lado da mesa e para o Dr. Mendes, que tinha feito questão de jantar com a gente antes de ir embora. Eu não sei como agradecer vocês dois, de verdade. Vocês me salvaram hoje. Dr. Mendes limpou a boca com o guardanapo. Senhor Fernando, eu só fiz meu trabalho, mas quem salvou o senhor foi o senhor mesmo. O senhor teve coragem de encarar a verdade, de não se deixar manipular, de lutar pelo que é seu por direito. Isso não é pouco, o Valdir completou. E a gente só está começando, patrão. Isso aqui vai ser uma batalha longa, mas a gente vai vencer, porque a verdade está do nosso lado. Olhei para o Pedro, que comia batata frita concentrado, alheio à conversa, e pensei, sim, a verdade está do nosso lado, e eu vou lutar, não só por mim, mas por ele, para que ele cresça sabendo que o avô não era um fraco, não era um louco, era um homem de honra. Voltamos para casa, já era noite. A casa estava acesa, mas silenciosa. A Mariana não estava mais lá, nem a Juliana. Só tinha um bilhete em cima da mesa da sala. Estou na casa da Juliana. Não me procure. Não procurei. Não ia procurar nunca mais. Os dias seguintes foram uma correria danada.
Mas era uma correria diferente, uma correria que fazia sentido, que tinha propósito. Não era mais aquela correria de tentar agradar todo mundo, de assinar papel que eu nem entendia direito, de ir em reunião onde me tratavam como peça de museu. Era a correria de quem está lutando pela própria vida, pela própria dignidade. O Dr. Mendes montou uma estratégia completa. Ele me explicou tudo, sentado no escritório dele, com mapas mentais desenhados num quadro branco, setas, palavras-chave, como se fosse um general planejando uma batalha. E de certa forma era exatamente isso. Senhor Fernando, a lei brasileira permite que qualquer interessado, cônjuge, filhos, parentes, requeira a curatela de alguém alegando incapacidade. O problema é que muitas vezes esses pedidos são feitos de má fé, com interesse financeiro. Mas a lei também protege a pessoa que está sendo acusada, e é essa proteção que vamos usar. Ele apontou para o quadro. Primeiro pilar, provas médicas. Já temos. Laudos recentes de médicos respeitados, atestando sua plena capacidade. Isso já barra qualquer alegação de demência ou Alzheimer. Segundo pilar, prova documental da trama. Já temos também. A ata notarial com o relato do seu neto, registrada em cartório com fé pública. Isso mostra que houve um conluio, uma conspiração. Terceiro pilar, revogação de procurações. Já feito. Agora eles não podem mais agir em seu nome, não podem mais tomar decisões escondidas. Ele pausou, pegou um café que a secretária tinha trazido, tomou um gole. Quarto pilar, e talvez o mais importante, blindagem patrimonial. Senhor Fernando, a empresa está em seu nome. Mas se eles entrarem com o pedido e conseguirem uma liminar, mesmo que temporária, suas contas podem ser bloqueadas. Você pode ser impedido de vender, de comprar, de fazer qualquer movimentação financeira até o juiz decidir. Então, o que precisamos fazer agora é uma reorganização societária. Franzi a testa. Como assim? Ele se inclinou para frente. Vamos fazer o seguinte. Você vai transferir parte das suas cotas da empresa para o Sr. Valdir, formalizando ele como sócio de novo, com participação real. Não é de mentira, não é laranja. É sócio de verdade, com direito a voto, a lucro, a decisão. Assim, mesmo que tentem bloquear suas ações, a empresa continua funcionando, porque o Sr. Valdir tem autonomia para tomar decisões. Entendeu? Olhei para o Valdir que estava sentado do meu lado. E você topa isso? Virar sócio de novo, assumir essa responsabilidade no meio de uma guerra dessas? Ele nem piscou. Eu topo, sempre topei. Só saí da sociedade porque eu quis sossego, Fernando. Mas agora você precisa de mim, e eu não vou te deixar na mão. Apertei a mão dele, forte, daquele jeito que homem de verdade aperta a mão. Sem frescura, sem falsidade. Então tá combinado. Dr. Mendes continuou. Quinto pilar, proteção do menor, o Pedro. Ele é testemunha-chave, mas ele também é uma criança e precisa ser protegido. Vamos pedir na justiça que ele seja ouvido por uma psicóloga especializada em ambiente protegido, caso o processo vá adiante. Isso garante que o depoimento dele seja levado a sério e que ele não sofra pressão da família. E sexto pilar, contra-ofensiva. Se eles entrarem com pedido de curatela, nós entramos com ação de dano moral, por difamação, por calúnia, por tentativa de apropriação indébita de patrimônio. Não vamos só nos defender. Vamos atacar também. Saí daquela reunião com a cabeça zunindo, mas com esperança. Pela primeira vez em dias, eu senti que tinha um caminho difícil, pedregoso, cheio de espinho, mas um caminho, e eu ia percorrer ele até o fim. Nos dias seguintes, o Valdir e eu começamos a reorganizar a empresa. A Cavalcante Transportes tinha crescido muito desde que eu comecei com aquele caminhão velho. Agora era uma frota de mais de 80 veículos, contratos com grandes empresas, filiais em 3 cidades do interior de São Paulo, mais de 200 funcionários. Era uma máquina, e uma máquina que precisava continuar rodando, independente da minha situação pessoal. Convocamos uma reunião com os sócios minoritários. Eram 3, um empresário do ramo de agronegócio, um investidor de São Paulo e um antigo fornecedor que tinha virado parceiro. Expliquei a situação. Não escondi nada. Contei sobre os problemas familiares, sobre a possibilidade de um processo judicial, sobre a reorganização societária
e disse: vocês têm direito de sair se quiserem. Eu vou comprar as cotas de vocês pelo valor justo de mercado. Não vou segurar ninguém nessa tempestade. Houve um silêncio na sala. Os três se entreolharam. Foi o empresário do agronegócio, seu Moacir, um homem de uns 60 anos, de bigode branco, chapéu de palha sempre na cabeça, que falou primeiro. Fernando, eu te conheço há 20 anos. Vi você crescer, vi você construir essa empresa com sangue, suor e lágrima. E se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que caráter se mostra na dificuldade. Você não está me devendo nada. Não está me enganando. Está sendo transparente, então eu fico. Minha cota está aqui e não vai sair. O investidor de São Paulo acenou que concordava. Eu também fico. Negócio é negócio, mas confiança vale mais que dinheiro. E o terceiro, seu aparecido antigo fornecedor, completou. Estarei com você, Fernando, até o fim. Senti um aperto no peito, de gratidão, de alívio. Aqueles homens que não tinham obrigação nenhuma comigo estavam ficando, porque confiavam, porque acreditavam. E isso valia mais que qualquer contrato assinado. Depois da reunião, chamei os gerentes, os supervisores, os líderes de equipe. Reuni todo mundo no pátio da empresa, num final de tarde de janeiro, sol ainda quente, e falei de coração aberto. Gente, vocês vão ouvir fofoca, vão ouvir mentira, vão ouvir que eu tô doente, que eu tô maluco, que a empresa tá em risco, mas eu tô aqui, na frente de vocês, de peito aberto para dizer, eu não tô doente, eu não tô maluco, eu tô passando por problemas familiares, sim, problemas sérios, mas a empresa tá firme, os salários estão em dia, os contratos estão sendo cumpridos, e vocês que são a espinha dorsal dessa empresa, podem contar comigo, sempre. Teve uma salva de palmas, espontânea, emocionada, e depois, um por um, os funcionários vieram me cumprimentar, me abraçar, dizer que estavam do meu lado. Um motorista velho, seu Zé, que trabalhava comigo desde os primeiros anos, veio com os olhos cheios de lágrima. Doutor Fernando, o senhor me deu emprego quando ninguém dava. Me ensinou a dirigir carreta, pagou cirurgia da minha esposa, eu não esqueço. E não vou deixar ninguém falar mal do senhor. Abracei ele forte e senti que eu não estava sozinho. Não estava. Enquanto isso, a Mariana continuava sumida. Ela tinha alugado um apartamento perto da Juliana, no bairro Jardim Irajá, e estava morando lá. Não ligava, não mandava mensagem, nada. A Juliana também não. Era como se eu tivesse virado um estranho, um inimigo. O Daniel foi o único que me procurou, uns 3 dias depois daquela noite. Ele apareceu no escritório da empresa, no final da tarde, com uma cara de quem não tinha dormido direito. Pai, a gente precisa conversar. Eu estava no meio de uma reunião com o Valdir e o contador, mas pausei tudo. Vamos lá para a sala de reunião. A gente foi, fechou a porta e sentou de um lado e do outro da mesa. Ele ficou um tempo em silêncio, mexendo no celular, nervoso, até que guardou o telefone e me encarou. Pai, eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia do que a mãe e o Ricardo estavam planejando. Olhei nos olhos dele e acreditei. O Daniel sempre foi diferente dos irmãos. Mais quieto, mais na dele, menos ambicioso. Eu acredito em você, filho. Ele respirou aliviado. A mãe me ligou ontem. Disse que você está virando todo mundo contra ela, que você está inventando história, que o Pedro é muito criança para entender o que ouviu. Mas eu não acredito nisso, pai. Eu conheço o senhor, e eu conheço ela. Eu sei quando ela está mentindo. Ele pausou e engoliu seco. Eu queria pedir desculpa por não ter percebido antes, por ter ficado de fora achando que não era problema meu. Eu fui covarde. Levantei, contornei a mesa, sentei na cadeira do lado dele. Daniel, você não foi covarde. Você foi só ausente. Mas agora você está aqui. E isso é o que importa. Ele me olhou, os olhos vermelhos. Eu posso ajudar? No que o senhor precisar, eu estou aqui. Pode. Você pode trabalhar comigo. De verdade. Não como filho que está ali por obrigação, mas como profissional. Você se formou em administração, nunca usou o diploma direito. Que tal começar agora? Na área comercial. Ganhar experiência, mostrar do que você é capaz? Ele acenou que sim com a cabeça. Rápido, entusiasmado. Eu quero, pai, eu quero muito. E eu vi algo nos olhos dele que não via há anos. Vontade. Propósito. Aquilo me deu esperança. Nos dias seguintes,
O Dr. Mendes continuou trabalhando nos bastidores. Ele contratou um investigador particular discreto para levantar informações sobre o advogado que o Ricardo tinha contratado, sobre os movimentos financeiros recentes da Mariana e do Ricardo, sobre qualquer coisa que pudesse ser útil caso o processo fosse instaurado. E descobriu coisas interessantes. A Mariana tinha sacado uma quantia alta da conta conjunta dela comigo. Uma conta que eu nem lembrava mais que existia, porque nunca mexia nela. Poucos dias antes do Ano Novo. 150 mil reais. E tinha transferido para a conta do Ricardo. Provavelmente para pagar o advogado, para preparar a papelada, para custear o processo. Dr. Mendes fotografou os extratos, anexou tudo ao dossiê. Isso é apropriação indébita, Sr. Fernando. Ela tirou dinheiro de conta conjunta sem sua autorização para usar contra você. Isso joga a favor da gente. 3 semanas depois daquela virada de ano maldita, chegou o que eu estava esperando. E temendo. Uma notificação do fórum. O Ricardo e a Mariana tinham entrado oficialmente com o pedido de curatela. Alegavam que eu estava com sinais evidentes de declínio cognitivo e demência senil, que eu tomava decisões impulsivas e irracionais, que eu estava colocando em risco o patrimônio familiar e que era necessária intervenção judicial urgente para a proteção do curatelado e de sua família. Quando li aquilo, senti uma mistura de raiva e tristeza. Raiva porque era mentira, tudo mentira, e tristeza porque era meu filho. Meu filho que tinha escrito aquilo, ou pelo menos tinha assinado embaixo. Mostrei para Dr. Mendes. Ele leu, calmo, e depois disse: perfeito, agora a gente contra-ataca. E foi o que fizemos. Protocolamos nossa defesa no fórum 3 dias depois. Era um calhamaço. Mais de 50 páginas. Com todos os laudos médicos, com a ata notarial, com extratos bancários mostrando a apropriação de dinheiro, com cartas de recomendação dos sócios da empresa atestando minha capacidade, com depoimentos de funcionários, com tudo. E mais, entramos com ação de dano moral contra o Ricardo e a Mariana, pedindo indenização por difamação, por calúnia, por tentativa de estelionato. A juíza que pegou o caso era conhecida por ser rigorosa, mas justa, doutora Silvia Ramos. 50 e poucos anos, cabelo curto, óculos de armação vermelha, fama de não passar a mão na cabeça de ninguém. Ela analisou os 2 lados, leu tudo e marcou uma audiência para 30 dias depois. Enquanto esperávamos, a vida seguia. O Pedro ficou morando comigo. A Flávia, num raro momento de decência, ou talvez de medo de perder a pensão que o marido pagava, permitiu que o menino ficasse comigo temporariamente até a situação se resolver. Eu e o Pedro criamos uma rotina. Acordava cedo, fazia café, levava ele na escola, buscava no final da tarde, ajudava na lição de casa, assistia desenho com ele, contava história antes de dormir. Coisas simples. Coisas que eu nunca tinha feito com meus próprios filhos, porque estava sempre trabalhando, sempre ocupado, sempre correndo. E sabe o que eu descobri? Descobri que aquilo era o que sempre faltou. Aquela conexão, aquela presença, aquele amor verdadeiro que não espera nada em troca. O Pedro me ensinava mais do que eu ensinava a ele. Me ensinava a rir de bobagem, a brincar de novo, a ver o mundo com olhos de quem ainda acredita que o bem vence o mal. Aos finais de semana, a gente ia para o sítio. Era um sítio pequeno, uns 5 alqueires que eu tinha comprado anos atrás, mas quase nunca usava. Tinha uma casa simples de 3 quartos, um açude pequeno cheio de tilápia, pomar com manga, goiaba, jabuticaba e um pasto com 3 vacas leiteiras que um caseiro cuidava. A gente passava o dia lá. Pescava, soltava pipa, colhia fruta, tomava leite direto da vaca. Vida de interior. Vida de verdade. Foi num desses finais de semana que o Pedro me perguntou: vovô, por que o papai ficou ruim? A gente estava sentado debaixo de uma mangueira, comendo manga direto do pé, o suco escorrendo pelo queixo. Pensei antes de responder. Não queria falar mal do Ricardo pro filho dele, mas também não queria mentir. Seu pai não é ruim, Pedro. Ele tá perdido. Às vezes as pessoas esquecem o que é importante na vida. Esquecem que família não é sobre dinheiro, é sobre amor. Seu pai esqueceu isso, mas um dia, quem sabe, ele lembra de novo. O menino ficou quieto, mordendo a manga, pensando. Depois perguntou:
E se ele não lembrar? Olhei para ele, para o rostinho preocupado e disse: se ele não lembrar, a gente continua vivendo. A gente continua sendo feliz. Porque a felicidade não depende dos outros, Pedro. Depende da gente mesmo. De como a gente escolhe viver. De como a gente escolhe amar. Ele pareceu entender. Acenou com a cabeça, deu uma mordida grande na manga e mudou de assunto. Vovô, posso subir na árvore? Pode, mas com cuidado. E ele subiu, rindo, sujo de terra e de suco de manga. E eu fiquei ali embaixo e olhando e pensei, é isso, é para isso que eu construí tudo. Não para ter mansão, carro importado, conta bancária gorda, mas para ter esse momento. Esse menino feliz subindo numa árvore sem preocupação, sem maldade. É para isso. A semana que antecedeu a audiência foi tensa. O Ricardo tentou me ligar algumas vezes. Eu não atendi. Mandou mensagem. Não respondi. Não tinha mais o que conversar. Ele tinha feito sua escolha. Eu tinha feito a minha. Agora era deixar a justiça decidir. A Mariana, pelo que eu soube através do Daniel, estava confiante. Ela achava que ia ganhar fácil, que o juiz ia olhar para ela, mulher de sociedade, bem vestida, bem falada, e ia acreditar na história dela. Achava que eu, um homem de 57 anos, empresário cansado, ia aparecer desorganizado, confuso, provando o ponto dela. Ela não sabia o que tinha vindo pela frente. A audiência foi marcada para uma quinta-feira, 10 horas da manhã, no Fórum de Ribeirão Preto. Era um prédio grande, antigo, com aquele cheiro de processo velho e carpete gasto. Cheguei cedo, 8h30, junto com o Dr. Mendes e o Valdir. Usei terno simples, cinza escuro, gravata azul marinho, sapato preto engraxado. Nada ostensivo, nada que chamasse atenção. Só um homem sério indo defender sua honra. A Mariana e o Ricardo chegaram 15 minutos depois. Ela estava toda produzida, vestido bege até o joelho, salto alto, bolsa de marca, cabelo preso num coque impecável, maquiagem discreta, mas perfeita. O Ricardo estava de terno preto, gravata prata, pasta de couro na mão, e do lado deles uma advogada. Era uma mulher jovem, uns 30 e poucos anos, loira, magra, toda elegante, com um ar de superioridade que dava para sentir de longe. Doutora Patrícia alguma coisa, eu não decorei o nome. Quando a Mariana me viu, desviou o olhar. Não cumprimentou, não acenou, nada. O Ricardo também não. Ficaram do outro lado do corredor, conversando baixo com a advogada, como se eu fosse invisível. Tudo bem. Eu também não fiz questão. Às 10 em ponto, fomos chamados para a sala de audiência. Era uma sala pequena, com uma mesa comprida no centro, cadeiras de cada lado, e no fundo, numa mesa elevada, a juíza, doutora Silvia Ramos. Ela entrou depois de todos já estarem sentados com a toga preta, uma pasta debaixo do braço e uma expressão séria, impenetrável. Sentou, ajeitou os óculos, abriu a pasta e começou. Bom dia a todos. Estamos aqui para tratar do processo número tal, referente ao pedido de curatela do senhor Fernando Cavalcante, requerido pelos familiares, senhora Mariana Cavalcante e senhor Ricardo Cavalcante. Ela olhou para cada um de nós. Antes de qualquer coisa, quero deixar claro que esta é uma audiência séria, que trata de direitos fundamentais. Espero respeito, decoro e verdade de ambas as partes. Mentir aqui é crime. Entendido? Todo mundo acenou que sim. Ela continuou. Vou ouvir primeiro a parte requerente. Doutora Patrícia, por favor. A advogada dele se levantou, ajeitou o blazer e começou a falar. Voz firme, dicção perfeita, gestos ensaiados. Era uma profissional, sem dúvida, mas uma profissional a serviço da mentira. Meritíssima meus constituintes, senhora Mariana e senhor Ricardo Cavalcante, venha a este juízo com o coração partido, mas com a consciência tranquila, solicitar a curatela do senhor Fernando Cavalcante, esposo e pai, respectivamente. Nos últimos anos, a família tem observado um declínio progressivo e preocupante na saúde mental do requerido. Esquecimentos frequentes, confusão temporal, decisões empresariais erráticas que colocaram em risco o patrimônio familiar. Decisões como revogar procurações sem motivo, afastar familiares da gestão da empresa, fazer movimentações financeiras estranhas. Ela pausou, bebeu água, continuou.
Meus constituintes não querem tirar nada do Sr. Fernando. Apenas querem protegê-lo. Protegê-lo de si mesmo, de possíveis aproveitadores, e garantir que o patrimônio que ele construiu com tanto esforço não seja dilapidado por decisões tomadas em momento de fragilidade mental. Por isso requerem a curatela temporária, com nomeação de curador provisório, até que perícia médica ateste a real condição de saúde do requerido. Ela sentou. A juíza anotou algo, depois olhou para Mariana. Senhora Mariana, a senhora quer acrescentar algo? Mariana se levantou. Estava nervosa, eu percebi pelo jeito como ela segurava a bolsa, apertando forte demais. Meritíssima, eu sou casada com Fernando há mais de 30 anos. Construímos tudo junto. E nos últimos tempos eu tenho visto meu marido mudando. Ele não é mais o mesmo. Esquece onde deixou as coisas, repete história que já contou 1000 vezes, desconfia de todo mundo. Eu só quero que ele seja cuidado. Só isso. A voz dela saiu chorosa no final, forçada. Eu conhecia aquele teatro. A juíza acenou. Pode sentar, senhor Ricardo. O Ricardo se levantou também, mais tenso que a mãe. Meritíssima, meu pai é meu herói. Sempre foi. Mas eu trabalho com ele na empresa há anos e tenho visto ele tomando decisões que não fazem sentido, afastando pessoas competentes, confiando em gente que não conhece, mudando contratos sem consultar ninguém. Isso está prejudicando os negócios. E eu tenho medo que ele perca tudo que construiu. Eu só quero proteger meu pai e nossa família. Ele sentou. A sala ficou em silêncio. A juíza olhou para os dois, depois olhou para mim e finalmente para o Dr. Mendes. Dr. Mendes, a defesa pode se manifestar. O Dr. Mendes se levantou. Ele não tinha nada daquela elegância ensaiada da advogada deles. Era mais simples, mais direto. Mas tinha uma coisa que ela não tinha. A verdade. Meritíssima, agradeço a oportunidade. Antes de mais nada, quero apresentar ao juízo os laudos médicos do Sr. Fernando Cavalcante, realizados há menos de um mês por profissionais renomados e isentos. Ele pôs uma pilha de documentos sobre a mesa. Psiquiatra, neurologista, clínico geral. Todos atestam de forma categórica que o Sr. Fernando está em plena capacidade mental, sem sinais de demência, sem sinais de Alzheimer, sem nada que justifique uma curatela. Ele pausou, deixou aquilo pesar. Mas não é só isso, Meritíssima. O que temos aqui não é um caso de cuidado familiar. É um caso de ganância, de tentativa de apropriação de patrimônio, e tenho provas disso. Ele tirou outro documento. Esta é uma ata notarial registrada em cartório, com o relato de uma testemunha ocular. O neto do Sr. Fernando Pedro Cavalcante, de 8 anos, que ouviu, na noite de Ano Novo, o próprio pai, o requerente Sr. Ricardo, e a avó, a requerente Sra. Mariana, planejando este pedido de curatela, planejando alegar falsamente que o avô estava doente para tomar controle da empresa. A expressão da juíza mudou. Ficou mais atenta. O menino está presente? Não, Meritíssima. Preferimos poupá-lo dessa audiência, mas ele pode ser ouvido quando Vossa Excelência julgar necessário, preferencialmente por psicóloga especializada em ambiente protegido, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dr. Mendes continuou. E tem mais, Meritíssima. Dias antes desta ação ser proposta, a senhora Mariana sacou 150 mil reais de conta conjunta, sem autorização do Sr. Fernando, e transferiu para o Sr. Ricardo. Aqui estão os extratos. Esse dinheiro foi usado para contratar advogado e preparar esta farsa. Isso é apropriação indébita. Isso é crime. A advogada deles pulou da cadeira. Protesto, Meritíssima, isso é calúnia. Meus constituintes. A juíza bateu com a caneta na mesa. Silêncio. A senhora terá a oportunidade de se manifestar depois. Continue, Dr. Mendes. Por fim, Meritíssima, quero ressaltar que o Sr. Fernando não está sozinho. Tem o apoio dos sócios da empresa, dos funcionários, de pessoas que trabalham com ele há décadas e atestam sua capacidade, sua honestidade, sua lucidez. E o único motivo pelo qual ele revogou procurações e afastou os familiares da gestão foi porque descobriu, a tempo, que esses familiares estavam tramando contra ele. Não é loucura, é legítima defesa. Ele sentou. A juíza ficou uns minutos em silêncio, lendo os documentos.
Depois, olhou para Mariana e para o Ricardo. Alguém quer se manifestar sobre o que foi apresentado? A advogada deles levantou de novo, mas a voz não saiu mais tão firme. Meritíssima, o relato de uma criança de 8 anos não pode ser levado em consideração. Criança confunde as coisas, interpreta errado. E quanto ao dinheiro, foi uma transferência legítima entre cônjuges. Não há nada de ilegal. A juíza não pareceu convencida. Doutora, transferência legítima pressupõe concordância, ou pelo menos conhecimento do outro cônjuge. E pelo que vi, não houve, mas vou analisar tudo com calma. Ela olhou para mim pela primeira vez desde que começou a audiência. Senhor Fernando, o senhor quer falar alguma coisa? Dr. Mendes tinha me preparado para isso. Tinha dito, se ela te perguntar, seja breve, seja firme, seja verdadeiro. Me levantei. Olhei para a juíza. Meritíssima, eu não sou louco, não sou doente. Sou um homem cansado, sim. Cansado de sustentar gente que não me respeita. Mas cansado não é incapaz. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Sei exatamente quem está do meu lado e quem está contra. E só quero minha dignidade de volta. Só isso. Sentei. A juíza fechou a pasta. Muito bem. Vou analisar tudo o que foi apresentado e darei minha decisão em 5 dias úteis. Audiência encerrada. Bateu o martelo, levantou, saiu. E ficamos todos ali, parados, processando. Saí daquela sala com a sensação de que tinha feito o que precisava ser feito. Tinha dito a verdade. Tinha apresentado as provas. Agora era esperar e rezar. Os 5 dias de espera foram os mais longos da minha vida. Cada manhã eu acordava com um aperto no peito. Checava o celular, checava o e-mail, esperando alguma notícia. O Dr. Mendes tinha me avisado. Fernando, pode demorar. Juiz tem muito processo, muita coisa para analisar. Mas fique tranquilo, a gente apresentou um caso sólido. Eu tentava ficar tranquilo, mas não conseguia. Naqueles dias, a casa ficou pesada. A Mariana não tinha voltado. Continuava no apartamento alugado com a Juliana. Mas ela tinha começado uma campanha silenciosa, venenosa, pelas redes sociais e pelos círculos de amizade. Postava fotos antigas, dela e eu sorrindo, com legendas do tipo "Saudades de quando éramos felizes", ou "Às vezes o amor não é suficiente para segurar uma família". Não me marcava, não falava meu nome, mas todo mundo entendia. Era uma forma de me pintar como vilão, como o marido que tinha abandonado a esposa dedicada. As amigas dela começaram a me olhar diferente quando eu passava na rua, no supermercado, na padaria. Olhares de pena, de julgamento. Algumas vinham falar comigo, fingindo preocupação. "Ai, Fernando, soube que você e a Mariana estão passando por uma fase difícil. Se precisar conversar..." Eu agradecia, educado, mas sabia que por trás daquele interesse tinha fofoca, tinha curiosidade mórbida. Cidade do interior é assim. Todo mundo conhece todo mundo, e todo mundo quer saber da vida de todo mundo. A Juliana foi a pior. Ela fez questão de me ligar, uns 3 dias depois da audiência, gritando pelo telefone: "Pai, o senhor é um monstro. Como o senhor pode fazer isso com a mãe? Ela te deu a vida inteira dela, cuidou de você, dos seus filhos, da sua casa, e agora o senhor vira as costas para ela. Por causa de quê? De dinheiro?" Tentei explicar. "Juliana, não é sobre dinheiro. É sobre respeito. É sobre verdade. Eles tentaram me internar, me tirar tudo. Ela me cortou. Mentira. A mãe só queria te ajudar. Mas o senhor é cabeça dura, orgulhoso, e não aceita ajuda de ninguém." Percebi que não adiantava. Ela tinha escolhido o lado dela. Ou melhor, tinha escolhido o lado de quem pagava as contas dela. Porque até hoje, com 29 anos, a Juliana nunca tinha trabalhado um dia sequer na vida. Vivia de mesada, de cartão de crédito que eu pagava. E agora, com medo de perder essa fonte, ela tinha virado inimiga. "Juliana, quando você quiser ouvir meu lado da história, me liga. Até lá não tenho nada para falar." Desliguei. Ela me ligou de novo. Não atendi. Mandou mensagem. Não respondi. Bloqueei. O Daniel foi diferente. Ele apareceu na empresa toda tarde como tinha prometido e começou a trabalhar de verdade. Chegava cedo, saía tarde, fazia perguntas, prestava atenção, tomava nota. Eu coloquei ele na área comercial, trabalhando diretamente com o supervisor de vendas, um cara experiente chamado Juliano, e o Daniel se dedicou.
Foi atrás de cliente, montou proposta, fechou contrato. Pequeno, mas fechou. E quando ele veio me contar, com aquele sorriso de quem tinha conquistado algo, senti um orgulho danado. Pai, fechei um contrato com uma distribuidora de material de construção em Franca. 3 viagens por semana, 6 meses de contrato. Não é muito, mas é começo. Levantei e abracei ele forte. É muito sim, filho. É muito porque você conseguiu com seu próprio esforço, sem usar meu nome, sem usar minha influência. Isso vale mais que qualquer contrato grande. Ele ficou vermelho, meio sem jeito, mas vi que ele tinha gostado. Uma noite depois do expediente, eu e o Daniel ficamos conversando no escritório. Só nós dois, a empresa vazia, o silêncio quebrado apenas pelo barulho dos caminhões entrando e saindo do pátio. Ele estava meio cabisbaixo, mexendo numa caneta, e depois de um tempo perguntou: Pai, como é que chegou nesse ponto? A família toda dividida, briga na justiça? Como? Respirei fundo. Era uma pergunta difícil. Daniel, eu passei a vida inteira construindo. Construindo empresa, construindo patrimônio, construindo casa, construindo conforto para vocês. Mas eu esqueci de construir o mais importante: caráter, valores. Eu dei tudo para vocês, mas não ensinei vocês a valorizar o que tinham. Não ensinei que dinheiro se conquista, não se ganha de graça. E agora estou pagando o preço disso. Ele ficou quieto, processando. E eu, pai, eu também sou culpado? Olhei para ele. Você foi omisso, foi distante, mas não foi mau caráter. E isso faz diferença. Agora você está tendo a chance de fazer diferente, de mostrar que você é mais que o sobrenome Cavalcante, que você é o Daniel. E o Daniel é trabalhador, é honesto, é capaz. Não desperdiça isso. Ele limpou os olhos com as costas da mão, rápido, tentando disfarçar. Mas eu vi que ele estava emocionado. Eu vou fazer o senhor ter orgulho, pai. Eu prometo. Eu já tenho orgulho, filho. Só de você estar aqui já tenho. No final de semana, levei o Pedro para o sítio de novo. Tinha virado o nosso ritual. Sexta à noite a gente pegava a estrada, dirigia uns 40 minutos até lá e passava sábado e domingo em paz. Sem celular tocando o tempo todo, sem e-mail, sem pressão. Só eu, o menino e a natureza. Naquele sábado a gente acordou cedo, com o galo cantando lá fora, e fui fazer café. Café de verdade, passado no coador de pano, daqueles que minha mãe fazia. O cheiro tomou conta da casa. Pedro apareceu de pijama, cabelo espetado, esfregando os olhos. Bom dia, vovô. Bom dia, campeão. Dormiu bem? Dormi. Sonhei que a gente estava pescando e pegava um peixe gigante. Ri. Então hoje a gente vai tentar pegar esse peixe gigante. Bora? Depois do café pegamos as varas de pescar, um balde e isca e fomos pro açude. Era uma manhã linda. O sol nascendo devagar, o céu rosa e laranja, os passarinhos cantando, a grama molhada de orvalho. A gente sentou na beira do açude, colocou a isca, jogou a linha e ficou ali em silêncio. Silêncio bom. Daqueles que não precisa de palavra para dizer tudo. Depois de um tempo, o Pedro falou: Vovô, o papai me ligou ontem. Meu coração apertou. Ligou e o que ele disse? Disse que tá com saudade, que quer me ver, mas que tá tudo complicado agora por causa da briga com você. Não quis falar mal do Ricardo pro menino. E você quer ver ele? Pedro ficou olhando para a água pensativo. Quero, mas tenho medo. Medo de quê? Medo que ele fique bravo comigo. Por eu ter contado para você, por eu ter denunciado ele. Larguei minha vara, puxei o Pedro para perto de mim, passei o braço pelos ombros dele. Pedro, escuta bem o que o vovô vai te falar. Você não fez nada errado, você fez o certo, você disse a verdade. E a verdade nunca é errada, mesmo quando dói, mesmo quando causa problema. Você me salvou, entende? Você salvou o vovô de uma coisa muito ruim. E eu nunca vou esquecer disso, nunca. Ele encostou a cabeça no meu ombro. Mas e se o papai nunca mais falar comigo? Se isso acontecer, vai ser escolha dele, não sua. E vai ser a maior perda da vida dele. Porque você é um menino incrível, corajoso, do bem. Qualquer pai deveria ter orgulho de ter um filho como você. Ele não respondeu. Só ficou ali, encostado em mim. E a gente ficou assim, em silêncio, até a linha puxar. Era um peixe. Pequeno, mas era. Pedro gritou animado, puxou a vara e quando tirou o peixe da água, os olhos dele brilharam. Vovô, eu peguei! Eu peguei!
Pegou, e pegou sozinho! A gente soltou o peixe de volta na água, porque não ia comer, era só pela diversão, e ficamos mais um tempo ali. Quando voltamos para casa, para o almoço, o caseiro, seu Dito, tinha feito arroz, feijão, linguiça frita e salada de alface com tomate. Comida simples, gostosa, que enche a barriga e aquece o coração. À tarde, recebi uma ligação do Dr. Mendes. Fernando, a decisão saiu. Meu coração disparou. E vitória. Total. A juíza indeferiu o pedido de curatela. Disse que não há qualquer prova de incapacidade mental, que os laudos médicos são categóricos e que há indícios de má-fé dos requerentes. Ela arquivou o processo. Você está livre. Sentei na cadeira da varanda, as pernas bambas. Livre? Sim, livre. E tem mais. Ela determinou a abertura de inquérito para investigar a apropriação indébita do dinheiro da conta conjunta. A Mariana vai ter que devolver com juros e correção. E o processo de dano moral que a gente entrou segue. Você ganhou, Fernando. Você ganhou. Desliguei o telefone e fiquei ali, olhando para o horizonte, para o pasto verde, para o céu azul. Não senti euforia. Não senti vontade de comemorar. Senti só um alívio imenso, um peso saindo dos ombros, a sensação de que finalmente, a verdade tinha vencido. Pedro veio correndo. Vovô, que foi? Quem ligou? Peguei ele no colo. Foi uma notícia boa, meu neto. Muito boa. A vovô ganhou. A justiça foi feita. Então tá tudo bem agora? Olhei para ele, pro rostinho esperançoso, né? Tá tudo bem. E naquele momento era verdade. A notícia da decisão se espalhou rápido. Em cidade pequena, essas coisas voam. No dia seguinte, meu telefone não parou de tocar. Sócios me ligando para parabenizar, funcionários mandando mensagem de apoio. Até gente que eu não falava há anos apareceu para dizer que sempre acreditou em mim. Era reconfortante, mas também era cansativo. Porque no fundo, eu só queria paz. A Mariana não deu as caras. Não ligou, não mandou mensagem, nada. Pelo que o Dr. Mendes me contou, ela estava desesperada. A decisão da juíza não só tinha negado o pedido de curatela, mas tinha aberto inquérito contra ela. Ela ia ter que devolver o dinheiro que tinha tirado da conta, com juros e correção, e ainda podia responder criminalmente por apropriação indébita. O sonho dela de tomar tudo tinha virado pesadelo. O Ricardo também sumiu. Não apareceu na empresa. Não tentou contato. Provavelmente estava com vergonha, ou com raiva, ou os dois. Tanto faz. Eu tinha decidido que não ia mais correr atrás. Se ele quisesse fazer as pazes, ele sabia onde me encontrar. A porta estava aberta. Mas ele tinha que dar o primeiro passo. Quem me procurou para minha surpresa foi a Juliana. 2 semanas depois da decisão, ela apareceu na empresa, no meio da tarde, sem avisar. Eu estava numa reunião com o Valdir e o Daniel, discutindo a expansão da frota, quando a secretária bateu na porta. Doutor Fernando, sua filha está aqui. Quer falar com o senhor. Olhei para o Valdir. Ele acenou. Vai, patrão. A gente termina depois. Saí da sala e encontrei a Juliana na recepção. Ela estava diferente. Não tinha aquela maquiagem pesada de sempre. Não estava com roupa de grife. Não estava com aquela postura de quem é melhor que todo mundo. Estava simples. Calça jeans, blusa branca, cabelo preso num rabo de cavalo. E os olhos vermelhos de quem tinha chorado. Oi, pai. A voz saiu baixa, tremida. Oi, Juliana. Quer entrar? Ela acenou que sim. Levei ela para o meu escritório, fechei a porta, ofereci água. Ela aceitou. Sentamos um de cada lado da mesa e ficamos em silêncio por uns segundos, até que ela começou a falar. Pai, eu vim pedir desculpa. De verdade, eu errei. Errei muito. A voz dela falhou e ela limpou os olhos com as costas da mão. Eu acreditei na mãe. Eu achei que ela estava certa, que você estava errado, que você estava ficando doido. Mas depois da decisão do juiz, eu li tudo. Li os laudos, li a ata, li tudo. E eu percebi que eu fui usada. A mãe me manipulou. Ela me fez acreditar numa mentira. E eu fui idiota de acreditar. Não interrompi. Deixei ela falar. Eu sempre fui mimada, pai. Eu sei. Sempre tive tudo fácil. Nunca precisei trabalhar. Nunca precisei lutar por nada. E isso me deixou fraca. Me deixou dependente. Dependente da mãe, dependente do seu dinheiro. Dependente de todo mundo menos de mim mesma.
E agora eu tô vendo o resultado disso. Eu tô com 29 anos, não tenho profissão, não tenho nada. E tô morando num apartamento que a mãe alugou com o dinheiro que ela roubou de você. Ela respirou fundo, tremendo. Eu queria que você me perdoasse, e eu queria pedir uma chance de fazer diferente, de mostrar que eu posso ser mais do que eu tenho sido. Olhei para ela. Olhei para minha filha, a menina que um dia eu segurei no colo, que eu levei para a escola de mãos dadas, que eu vi crescer, e senti pena. Não pena que diminui, mas pena que acolhe. Juliana, eu te perdoo, mas perdoar não significa esquecer, e não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Você errou feio, e erros têm consequências. Ela acenou, os olhos enchendo de lágrima de novo. Eu sei, e eu tô disposta a aceitar as consequências. Me levantei, contornei a mesa, sentei na cadeira do lado dela. Você disse que quer uma chance, então eu vou te dar. Mas não vai ser fácil, não vai ser confortável. Se você quiser trabalhar, vai trabalhar de verdade. Não vou te colocar num cargo alto, porque você é minha filha. Você vai começar de baixo. Recepção, arquivo, o que aparecer. Vai ganhar um salário justo, mas não vai ser mesada. Vai ser salário que você vai ter que trabalhar para receber. E não vai ter privilégio. Vai bater ponto. Vai cumprir horário, vai fazer o que mandar igual todo mundo. Topa? Ela limpou as lágrimas, respirou fundo e disse: topo. Então amanhã você vem aqui, 8 horas, e conversa com o RH. Eles vão te encaminhar. E Juliana? Sim, eu acredito em você. Acredito que você pode mudar. Mas quem vai ter que provar isso é você, não eu. Ela se levantou, me abraçou. Foi um abraço apertado, demorado, daqueles que não tinha em anos. E quando ela saiu daquele escritório, eu senti que tinha recuperado uma filha. Não a filha mimada de antes, mas uma nova. Uma que eu ainda ia conhecer. Juliana começou a trabalhar na semana seguinte, e para surpresa de todo mundo, inclusive minha, ela levou a sério. Chegava no horário, fazia o que mandavam, não reclamava. Começou na recepção, atendendo o telefone, marcando reunião, organizando agenda. Trabalho simples, mas ela fazia com dedicação. E aos poucos foi ganhando respeito dos colegas. Um dia, umas 3 semanas depois que ela começou, eu passei pela recepção e ouvi ela atendendo um cliente ao telefone. A voz era educada, paciente, profissional. Quando ela desligou, chamei ela. Juliana, como você está se sentindo? Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Cansada, pai. Mas bem, pela primeira vez na vida, eu tô me sentindo útil. A Mariana, pelo que eu soube, não aceitou bem a derrota. Ela tentou entrar com recurso contra a decisão, mas o advogado dela desistiu do caso. Provavelmente porque ela não tinha como pagar. Ela tentou também entrar com pedido de divórcio, mas eu me antecipei. Entrei com o pedido primeiro, com partilha de bens. Meus advogados montaram um caso sólido. Boa parte do patrimônio era anterior ao casamento, fruto do meu trabalho. E ela tinha tentado fraude. A tendência era ela sair com bem menos do que imaginava. Ela me ligou uma única vez, uns 2 meses depois da decisão. Era uma noite de sábado, eu estava no sítio com o Pedro, assistindo filme na TV. O celular tocou. Olhei o nome na tela. Mariana. Pensei em não atender, mas atendi. Alô? Fernando? A voz dela saiu cansada, sem aquela altivez de sempre. Eu preciso conversar com você. Sobre o que, Mariana? Sobre tudo. Sobre o que aconteceu. Sobre nós. Respirei fundo. Mariana, não tem mais nós. Acabou. Acabou naquela noite de Ano Novo, quando você tentou me ferrar. Quando você escolheu dinheiro em vez de família. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Você não entende, eu só queria garantir nosso futuro, nosso conforto. Não, Mariana, você queria garantir seu conforto. Você nunca se importou comigo, só com o que eu podia te dar. E agora que descobriu que não vai conseguir tudo, tá desesperada. Mas não foi eu que te coloquei nessa situação. Foi você mesma. Fernando, por favor, a gente pode tentar de novo. A gente pode... Não, a gente não pode. Que não vai. Eu já entrei com o divórcio. Você vai receber o que é justo, não mais, não menos. E a gente vai seguir vidas separadas. É melhor assim. Para mim e para você. Ela começou a chorar do outro lado da linha.
Um choro que poderia ser verdadeiro ou poderia ser teatro. Não importava mais. Você vai me abandonar depois de 30 anos? Não, Mariana. Você que me abandonou. Quando tramou pelas minhas costas. Quando vendeu nossa história por dinheiro. Agora, se me dá licença, eu tenho que ir. Boa noite. Desliguei. E bloqueei o número. Não ia mais atender. Não ia mais ouvir. Aquele capítulo estava fechado. O Ricardo continuou distante. Não apareceu. Não ligou. Eu soube, através do Daniel, que ele tinha perdido muita credibilidade. Os sócios da empresa tinham perdido a confiança nele. Clientes tinham se afastado. Ele tinha tentado montar um negócio próprio, mas não tinha dado certo. Estava morando num apartamento alugado, separado da Flávia, que tinha pedido divórcio e a guarda do Pedro. E estava, pelo que parecia, num fundo do poço. Uma parte de mim sentia pena. Era meu filho, afinal. Mas outra parte, a parte que tinha sido traída, ferida, quase destruída, não conseguia sentir nada além de tristeza. Tristeza pelo que ele tinha se tornado, pelo que ele tinha escolhido ser. Deixei claro para o Daniel e para a Juliana. Se seu irmão quiser voltar, a porta está aberta. Mas ele tem que vir com humildade, com arrependimento verdadeiro. Não adianta vir porque está mal financeiramente e quer uma tábua de salvação. Tem que vir porque reconhece o erro e quer fazer diferente. Eles entenderam. E a vida foi seguindo, devagar, com altos e baixos, com dias bons e dias ruins, mas seguindo. O Pedro continuou morando comigo, oficialmente. A Flávia tinha concordado com a guarda compartilhada, mas na prática, ele ficava comigo a semana toda e passava só um final de semana por mês com ela. E estava tudo bem assim. O menino estava feliz, estava bem na escola, estava crescendo forte e saudável. Eu tinha voltado a frequentar a igreja, aquela igrejinha simples perto do sítio. Todo domingo eu e o Pedro íamos para o culto. Era reconfortante. Ouvir o pastor pregar sobre perdão, sobre recomeço, sobre fé, cantar hinos antigos que minha mãe cantava. Sentir que eu não estava sozinho, que Deus estava ali guiando, protegendo. Num desses domingos, depois do culto, o pastor me chamou para conversar. A gente sentou num banco debaixo de uma árvore no pátio da igreja. Irmão Fernando, como você tá? Tô bem, pastor. Melhor do que eu estava há alguns meses, com certeza. Ele sorriu. Deus é bom, e Ele nunca abandona quem confia nele. Sua história, Fernando, é uma história de fé, de resistência e de vitória. Obrigado, pastor. Ele ficou quieto por um momento, olhando para o horizonte, e depois disse: Sabe, Fernando, eu vejo muita gente aqui na igreja que está passando por situações parecidas com a sua. Família dividida, traição, dor. E eu acho que você poderia ajudar essas pessoas. Compartilhar sua história. Mostrar que é possível sair do fundo do poço. Pensei naquilo. Eu não sei se sou bom com palavras, pastor. Não precisa ser. Só precisa ser verdadeiro. E você é. Aceitei. Nas semanas seguintes, comecei a participar de um grupo de apoio na igreja para homens que estavam passando por crises familiares, divórcios, problemas com filhos. E eu contava minha história, sem filtro, sem vergonha. E via nos olhos daqueles homens que eu não estava sozinho. Que a dor que eu tinha sentido, muitos também sentiam. E que juntos, a gente podia se fortalecer. 6 meses depois daquela virada de ano maldita, minha vida estava irreconhecível. Mas irreconhecível para o bem. A empresa estava crescendo de novo, com o Valdir e o Daniel na gestão, trazendo sangue novo, ideias novas. A gente tinha fechado contratos grandes, expandido a frota, contratado mais gente. A Cavalcante Transporte estava mais forte do que nunca. A Juliana tinha virado uma funcionária exemplar. Depois de 3 meses na recepção, ela foi promovida para assistente administrativa. E estava indo bem. Chegava cedo, saía tarde, estudava à noite para se aperfeiçoar. Ela tinha encontrado propósito. E isso tinha transformado ela. Um dia ela me chamou na sala. Pai, eu queria te falar uma coisa. Fala, filha. Eu comecei a namorar. Levantei a sobrancelha. É? E quem é o sortudo? Ela deu um sorrisinho meio envergonhado. É o Juliano, o supervisor de vendas. Juliano era um cara bom, trabalhador, honesto, filho de operário, que tinha crescido na empresa no mérito. E ele te trata bem? Trata, pai. Muito bem.
Ele é diferente dos caras que eu costumava sair. Ele é simples, trabalhador. Tá bem, sorri. Então eu aprovo. Mas se ele pisar na bola com você, me avisa. Ela riu. Pode deixar. E saiu da sala feliz. E eu fiquei ali pensando que finalmente, ela tinha encontrado o caminho. O divórcio com a Mariana foi homologado. A partilha saiu. Ela ficou com o apartamento que ela tinha alugado, que depois eu comprei e passei para o nome dela, para não ficar pagando aluguel para sempre. Uma quantia em dinheiro e um carro. Eu fiquei com a empresa, com o sítio, com a casa e com o resto do patrimônio. Era justo. Ela não ficou feliz, mas aceitou. Não tinha escolha. Vendi a mansão. Não conseguia mais morar lá. Tinha memória demais. Peso demais. Comprei uma casa menor, mais aconchegante, num bairro mais simples, com 3 quartos, quintal grande com árvore frutífera, churrasqueira, uma casa de família de verdade. Levei o Pedro para escolher o quarto dele. Ele escolheu o que tinha janela para o quintal, para poder ver os passarinhos de manhã. Reformei o sítio também. Construí mais 2 quartos, uma varanda maior, uma área de lazer simples com rede e cadeira de balanço. Transformei um pedaço de terra num projeto social, em parceria com a igreja. A gente montou uma horta comunitária, onde famílias carentes podiam plantar e colher, e um espaço de acolhida para jovens em situação de risco, onde a gente oferecia oficinas de trabalho, ensino profissionalizante. O pastor ficou emocionado quando viu. Irmão Fernando, que Deus te abençoe. Isso aqui vai mudar a vida de muita gente. É o mínimo que eu posso fazer, pastor. Deus me deu muito. Agora é hora de retribuir. O Pedro virou meu parceiro oficial em tudo. A gente ia para o sítio todo final de semana. Trabalhava na horta. Conversava com os jovens do projeto, soltava pipa, pescava. Ele tinha crescido, amadurecido. Continuava criança, brincalhão, mas tinha uma sabedoria que criança geralmente não tem. Uma sabedoria que vem de quem passou por coisa difícil e saiu mais forte. Uma noite ele me perguntou: "Vovô, você ainda ama o papai?" Estávamos sentados na varanda da casa nova, tomando suco de limão, olhando as estrelas. Pensei antes de responder. Amo Pedro. Sempre vou amar, porque ele é meu filho. Mas amar não significa aceitar tudo. Amar também é colocar limite. E o limite que eu coloquei foi: eu não aceito desrespeito. Não aceito mentira. Não aceito traição. Se seu pai quiser voltar, ele pode. Mas tem que ser diferente. E se ele não voltar? Se ele não voltar, a vida segue. A gente aprende a viver com a ausência. E a gente encontra família em outros lugares, em outras pessoas. Família não é só sangue, Pedro. Família é quem fica. Quem ama, quem respeita. Ele ficou quieto, pensando. Depois disse: "Então você é minha família, vovô, porque você ficou." Aquilo me partiu e me curou ao mesmo tempo. O tempo foi passando. Setembro, outubro, novembro. E quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que tinha feito a escolha certa. A escolha de lutar, de não desistir, de não me deixar destruir. Em dezembro, 1 ano depois daquela virada de ano que tinha mudado tudo, recebi uma ligação. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Pai. Era o Ricardo. A voz dele saiu baixa, envergonhada. Meu coração apertou. Ricardo. Pai, eu queria conversar com você. Pessoalmente, se o senhor aceitar. Fiquei em silêncio por uns segundos. Pensei em recusar, pensei em desligar, mas lembrei do que o pastor tinha pregado no domingo anterior. Perdão não é esquecer, mas é dar uma chance. Tá bom, vem aqui em casa. Amanhã, 6 da tarde. Obrigado, pai. Obrigado mesmo. No dia seguinte, às 6 em ponto, abri a porta, a campainha e lá estava ele, meu filho. Mais magro, mais pálido, com olheiras, a barba por fazer, roupa simples. Não era mais aquele Ricardo cheio de si, de terno caro, de pose. Era um homem quebrado. Oi, pai. Oi. Entra. Ele entrou. Olhou em volta para a casa nova, simples, e eu vi surpresa nos olhos dele. O senhor vendeu a mansão. Vendi. Aquela casa não era mais minha. Era um túmulo. A gente sentou na sala. Ofereci água. Ele aceitou. E ficamos ali em silêncio, até que ele começou a falar. Pai, eu vim pedir perdão, de joelhos, se for preciso. Eu errei. Errei de uma forma que não tem desculpa. Eu fui ganancioso, fui egoísta, fui
Fui um filho horrível. E eu paguei por isso. Perdi tudo. Perdi a empresa, perdi a esposa, perdi a credibilidade, perdi o respeito. E o pior, eu quase perdi meu filho. O Pedro não quer mais falar comigo. E eu não culpo ele. A voz dele falhou. E ele começou a chorar. Eu não estou pedindo que o senhor me perdoe. Eu não mereço. Mas eu precisava que o senhor soubesse que eu me arrependo. Todos os dias. Todas as noites. Eu me arrependo do que eu fiz. E se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Mas eu não posso. Então eu só queria dizer isso. E dizer obrigado. Por ter sido um pai melhor do que eu fui filho. Olhei para ele. Para o meu primogênito. O menino que eu tinha segurado no colo no dia que ele nasceu, que eu tinha ensinado a andar, a falar, a ler, e senti uma dor imensa, mas também senti compaixão. Ricardo, levanta! Ele levantou, limpando os olhos. Eu te perdoo. Ele arregalou os olhos. O senhor me perdoa. Eu te perdoo. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Você vai ter que reconstruir sua vida, sua reputação, sua relação com seu filho. E vai ter que fazer isso sozinho. Eu posso te ajudar, mas não posso fazer por você. Ele acenou desesperado. Eu sei. E eu vou fazer. Eu juro. Eu vou trabalhar, vou me reerguer, vou conquistar o respeito do Pedro de volta. Eu juro. Então te desejo sorte e fé, porque sem fé não dá para recomeçar. A gente se abraçou. Foi um abraço estranho, distante, mas era um começo. Quando ele saiu, sentei na varanda e chorei. Chorei de alívio, chorei de tristeza, chorei de esperança. E agradeci a Deus por ter me dado forças para chegar até ali. O ano novo de 2025 foi completamente diferente do anterior. Nada de mansão, nada de ceia cara, nada de falsidade. A gente fez uma festa simples no sítio. Eu, o Pedro, o Daniel com a namorada nova dele, a Juliana com o Juliano, o Valdir com a família, o Dr. Mendes, o pastor da igreja com a esposa, seu Moacir e os outros sócios, alguns funcionários antigos da empresa. Gente de verdade. Gente que tinha estado do meu lado quando eu mais precisei. A mesa era de madeira rústica, montada debaixo da jabuticabeira. A comida era caseira. Arroz carreteiro, costela na brasa, vinagrete, farofa, salada, pão de alho. As bebidas eram simples. Cerveja, refrigerante, suco. Nada de champanhe francês. E sabe o quê? Era perfeito. Era tudo o que eu precisava. O Pedro estava radiante, correndo pelo sítio com outras crianças que tinham vindo, soltando fogos de artifício pequeno, rindo alto. A Juliana estava ajudando a servir de avental, toda simples, toda feliz. O Daniel estava no violão, tocando música sertaneja antiga, aquelas que meu pai gostava. O Valdir estava no churrasco, virando a costela, tomando cerveja, contando piada. Era vida, era família, de verdade. Às 11h30 eu pedi licença, subi num banquinho e bati numa taça com uma colher para chamar atenção. Todo mundo parou, olhou para mim. Gente, eu queria falar uma coisa antes da virada. Limpei a garganta tentando controlar a emoção. Há um ano atrás eu estava numa ceia completamente diferente. Numa casa grande, cara, cheia de coisa bonita. Mas vazia. Vazia de amor, de verdade, de respeito. E naquela noite, minha vida desabou. Eu descobri que as pessoas que eu achava que eram minha família, na verdade só queriam o meu dinheiro. Pausei, respirei. E eu quase desisti. Quase deixei eles me destruírem. Mas não deixei. Porque eu tive gente que acreditou em mim. Olhei para o Valdir. Valdir, você voltou quando ninguém mais voltaria. Você segurou a mão de um homem que estava caído e disse: levanta que a gente vai junto. Obrigado, meu irmão. Ele levantou a cerveja, os olhos marejados. Olhei para o Dr. Mendes. Doutor, o senhor lutou por mim quando eu não tinha mais força para lutar. O senhor me deu justiça, me deu dignidade de volta. Obrigado. Ele acenou com a cabeça, sorrindo. Olhei para o pastor. Pastor, o senhor me ensinou que fé não é só acreditar em Deus. É acreditar que Deus acredita na gente. Obrigado. Olhei para o Daniel. Daniel, você podia ter escolhido ficar em cima do muro, mas você escolheu ficar do lado da verdade. E isso te fez um homem de verdade. Obrigado, filho.
Ele limpou os olhos, tentando não chorar. Olhei para Juliana. Juliana, você caiu, mas você levantou. E hoje você é uma mulher que eu admiro. Obrigado, filha. E finalmente, olhei para o Pedro. E você, meu neto? Você, um menino de 8 anos, teve mais coragem do que qualquer adulto. Você me salvou. Você é meu herói. Ele sorriu, daquele jeito tímido, e veio correndo me abraçar. Peguei ele no colo, mesmo com a coluna reclamando. Tudo que eu quero dizer é obrigado. Obrigado por serem minha família de verdade. Família não é sangue, é escolha, é presença, é amor. E vocês são minha família. Feliz Ano Novo. Todo mundo aplaudiu, gritou, abraçou. E quando deu meia-noite, a gente soltou os fogos, abraçou todo mundo de novo e brindou. Com cerveja, com suco, com o que tinha, e era o bastante. Depois da virada, fiquei sentado numa cadeira de balanço na varanda, olhando o pessoal conversando, rindo, vivendo. O Pedro veio sentar no meu colo. Vovô, esse foi o melhor ano novo da minha vida. O meu também, meu neto. O meu também. Os meses seguintes foram de construção. Construção de uma nova rotina, de novos sonhos, de novos propósitos. A empresa continuou crescendo. O Daniel assumiu a diretoria comercial oficialmente e estava se saindo muito bem. A Juliana foi promovida de novo, virou coordenadora administrativa. O Valdir continuou firme como sócio operacional. O projeto social no sítio cresceu. A gente expandiu a horta, construiu uma quadra poliesportiva, montou uma biblioteca comunitária com livros doados. Várias famílias da região começaram a participar e a gente via o impacto real na vida daquelas pessoas. Jovens que estavam perdidos encontravam propósito. Crianças que não tinham o que comer, comiam. Era gratificante de um jeito que dinheiro nunca foi. O Ricardo apareceu algumas vezes, mas sempre de longe. Não tinha coragem de se aproximar muito. Ele tinha conseguido um emprego numa transportadora menor como gerente de frota. Não era nada comparado ao que ele tinha antes, mas era honesto, era trabalho. E eu soube, através do Daniel, que ele estava tentando se reconectar com o Pedro. Devagar, com paciência. Um dia, o Pedro me perguntou se podia passar um final de semana com o pai. Ele me ligou, vovô. Disse que queria me levar para pescar. Eu posso ir? Olhei para ele. Você quer ir? Ele pensou. Quero, mas só se você deixar. Então pode ir. Mas qualquer problema, qualquer coisa você me liga, tá bom? Tá bom. Ele foi. E voltou feliz. Vovô, a gente pescou e o papai me pediu desculpa. Disse que errou, que quer ser um pai melhor. Eu acredito nele? Acredita, mas de olho aberto. E com o coração protegido, porque perdoar é bom, mas esquecer é burrice. A Mariana eu nunca mais vi. Ela continuou morando no apartamento que eu tinha comprado para ela, vivendo da pensão que o juiz tinha determinado e, pelo que eu soube, trabalhando numa loja de roupas. Não era a vida de luxo que ela estava acostumada, mas era uma vida. E era a vida que ela tinha escolhido, com as decisões que tinha tomado. Às vezes, de noite, quando eu estava sozinho na varanda olhando as estrelas, eu pensava em tudo que tinha acontecido e sentia gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter lutado, por ter vencido. Não vencido no sentido de destruir os inimigos, mas vencido no sentido de não ter sido destruído, de ter saído daquela tempestade mais forte, mais sábio, mais inteiro. Um domingo, depois do culto, o pastor me chamou de novo. Irmão Fernando, eu tenho um convite para você. Que convite, pastor? A gente vai fazer um retiro de homens no mês que vem, lá num sítio em Batatais, e eu queria que você fosse um dos palestrantes, que você contasse sua história, a história de como você sobreviveu à traição familiar e se reergueu. Acho que sua história pode inspirar muita gente. Pensei naquilo. Pastor, eu não sei se sou bom para falar em público. Você não precisa ser bom, você precisa ser verdadeiro. E você é. Então topa? Topei. E no mês seguinte, lá estava eu num sítio em Batatais, na frente de uns 50 homens contando minha história. Desde o começo. Desde a casinha de 2 cômodos onde eu nasci, até a mansão que eu tinha perdido, até a casa simples onde eu tinha encontrado paz. Contei sobre a traição, sobre a luta, sobre o perdão. Contei sobre o papel do Pedro, sobre a lealdade do Valdir, sobre a competência do Dr. Mendes.
Contei sobre a transformação da Juliana, sobre a fidelidade do Daniel, que no final disse: irmãos, eu aprendi uma coisa nesses últimos meses. Aprendi que a gente pode perder tudo, casa, dinheiro, família, mas tem uma coisa que ninguém tira da gente: dignidade. E se a gente tem dignidade, a gente tem tudo. Porque dignidade é o que nos mantém de pé quando tudo desaba. É o que nos faz olhar no espelho e gostar do que vê. É o que nos dá paz, mesmo quando o mundo está em guerra. Quando terminei, tinha silêncio na sala. E depois, aplausos. E depois, um por um, vários homens vieram me abraçar, me agradecer, dizer que minha história tinha tocado eles. E ali eu entendi. Minha dor não tinha sido em vão. Ela tinha sido transformada em propósito, e esse propósito era ajudar outros a não desistirem, a lutarem, a vencerem. Voltei para casa naquela noite com o coração cheio. O Pedro estava me esperando na varanda com um desenho novo. Era eu e ele de mãos dadas, embaixo de um arco-íris gigante. E embaixo ele tinha escrito, com aquela letra torta de criança: vovô é meu herói. Abracei ele, forte, e chorei. Chorei de felicidade, porque finalmente, depois de tanto tempo, eu sabia o que era sucesso de verdade. Não era ter mansão, não era ter empresa grande, não era ter conta bancária gorda. Era ter alguém que te amava de verdade. Era ter paz, era ter propósito, era ter dignidade. E naquele momento, segurando meu neto, olhando para o céu estrelado, sentindo a brisa fresca do interior batendo no rosto, eu sabia, eu tinha vencido. Não porque eu tinha destruído meus inimigos, mas porque eu tinha protegido minha essência, porque eu tinha permanecido humano, porque eu tinha escolhido o amor em vez do ódio, o perdão em vez da vingança, a vida em vez da morte. Fernando Cavalcante, 58 anos, empresário, pai, avô, homem de fé, sobrevivente, vencedor. Aí a história continuava, porque a vida é isso, uma sequência de capítulos, alguns dolorosos, outros felizes, mas todos necessários. E eu estava pronto para o próximo capítulo, qualquer que fosse, porque agora eu sabia, com Deus, com família verdadeira e com dignidade, não tem tempestade que derrube. Família é quem fica, e eu tinha encontrado a minha.